Olá, meus amores e amoras! A gente tá mais um episódio do Pode Trocar, que vocês sabem, né, gente? Que a gente troca de parceiro, a gente troca de ideia. E aproveitando que a gente troca de parceiro, hoje o Ed tá só de Cocode, olhando, porque eu trouxe aqui nada mais, nada menos que Big Tui. Gente, que nome emblemático, né? Formados inicialmente pelo casal Tui e Biel, influencers e youtubers com mais de 1 milhão de inscritos, namoram agora Gui Pontes, fotógrafo. Gente, bem-vindos! Muito obrigado pelo convite. Nossa, eu nem não acredito que vocês estão aqui. É um sonho pra mim, tipo, ter vocês aqui pra falar sobre isso. Eu considero vocês, assim, lendas, né? Porque a gente acompanha vocês muito antes da gente pensar em mostrar o rosto. Que bacana. Então, a gente tem muito carinho. Eu tô muito feliz de realização de um sonho. E é a primeira vez que nós três estamos juntos falando sobre o nosso relacionamento na internet. Assim, tipo, o YouTube, o nosso, não tem nada. Assim, a gente fez uma live, mas a gente só conta, assim, mais ou menos. Nossa, então, aí, né? Ai, coraçãozinho da tia Camila, gente. Não aguenta a honra toda. E aí, fala mais sobre vocês. Tui, quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos, estou aí no meio liberal há uns 11. Mas desde que eu me conheço por gente, eu sou do mundo, né? E, bem, a gente agora está junto, os três, há quase um ano. E estamos em um formato aí que depois a gente vai explicar melhor. E eu trabalho com o YouTube também, tem quase 10 anos. Com autoestima, com sexualidade, com festas liberais. Tudo um pouquinho. Arrasou. Ela é a lenda, gente liberal. Isso? É, vocês são a lenda. É, nossa mulher aí. Que muito bom, muito bom. E aí, Biel, quantos anos você tem? Eu tenho 31. E tô no meio liberal aí há mais ou menos 10 anos, que é o tempo que a gente tem de relacionamento e de canal. E trabalho com fotografia, trabalho com outras coisas fora, mas o principal hoje da gente é o YouTube e acaba sendo as redes sociais. E a gente está muito feliz de estar aqui falando com você sobre isso. Que delícia, gente. A felicidade é minha, acredite. Muito bom. Gui, quantos aninhos? Então, eu tenho apenas 21 aninhos, galera. Gente. 21 aninhos. Baby Gui. Todo mundo falando, não, tem cara de 19, 18. Exagero, mas obrigado. Bem. Falando um pouquinho, vamos tentar entender o trisal que vocês são, né? Tudo começou com Tui e Biel. Tui e Biel, quanto tempo já? 10 anos. 10 anos. 10 aninhos. 10 anos. Vocês se conheceram como, assim? A gente se conheceu numa balada que nem existe mais, que é lá na Augusta. Você já deve ter ouvido falar do Inferno Club. Já ouvi. Clássico, né? Infelizmente, né? E a gente tava... Eu tava no aniversário da minha ex, que eu tinha terminado em outubro, e aí eu conheci a Tu em janeiro do ano seguinte, 2012, isso. E foi muito doido, porque foi no final da noite já era 4 e todas da manhã, e sabe? E foi de uma música que a gente tava lá dançando, e aí a música ficou lenta, e aí rolou um beijo, e desde então a gente nunca mais ficou mais do que 1 ou 2 semanas sem se ver, tá ligado? Mesmo antes de começar a namorar e tudo mais. E foi muito doido, porque eu me apaixonei pela Tui perdidamente naquele dia, e aí foi um tempo indo atrás dela e querendo sair. De outra. Gostava mesmo. Gostava de outra. E fui sincera, falei, tá legal sair com você, mas eu gosto de outra. Foi basicamente o que aconteceu entre nós três, né? Foi parecido, foi parecido. Foi bem parecido, as histórias inclusive. são muito parecidas. Que louco. E aí eu comecei a sair com ela, e aí naquela semana, a gente tava marcando de se ver na semana seguinte, no sábado, me deu uma louca. Eu falei, eu quero te ver. Foda-se, vamos dar um rolê, tá ligado? Vamos. Aí ela pegou e falou assim, vamos. Na quinta-feira acho que eu consigo sair mais cedo do trabalho, que na época ela ainda era funcionária pública. E aí, beleza, a gente pegou e foi, sabe? Eu me entreguei muito a esse relacionamento, ela também. Mas eu levei uma tesoura no primeiro encontro. Levou. Porque ele era muito esquisito. Ele era, tipo, tudo que eu falava, nossa, eu queria sair com um cara assim. Aí quando chega o cara que é igual, você fala, não tô preparado. Não tô preparada, não. Ela queria me picotar. Eu sei bem como é isso. O Ed, quando eu conheci ele tinha um problema de autoestima muito grande. Então ele andava curvado, assim, ó. Quando eu olhei a primeira vez, eu falei, nossa, que rapaz sombrio. Sombrio. Olha lá, o sombrio. Onde ele tá? ele tá ali, gente, tá? De butuca, porque a gente faz tudo junto, tá? Como que surgiu o canal, assim, tipo...
Por que o canal, entendeu? Porque, meu, eu acompanho vocês há muito tempo e é muito fofo, assim, porque, assim, tá certo, gente, eu sou a tia, né? Então, assim, eu vejo vocês, assim, eu olho as fotos de vocês quando eu conheci vocês, sua carinha de moleques, ai. A gente mudou pra caramba. Tô muito. O canal, ele começou comigo. Eu sempre fui muito de blog, muito de escrita, sempre gostei muito de escrever. E trabalhando como funcionária pública, você descobre que as mulheres, elas têm uma autoestima bem baixa. Tipo, é muita mulher no trabalho e tudo mais. Eu falei, eu vou escrever sobre sensualidade para mulher. Porque eu era fotógrafa de ensaio sensual. Era o meu foco. A minha carreira era com ensaio sensual. Tanto que agora o meu marido é fotógrafo de ensaio sensual. E aliás, cada fotão que vou te falar, viu? A gente faz o que pode, viu? Não, e não só foto. O conteúdo do canal de vocês no YouTube é fantástico. A cenografia, tudo que vocês usam, o cenário, tudo é maravilhoso, tudo. Eu sou fã número 1 de vocês. Obrigada. Obrigado. Eu queria muito trazer a sensualidade feminina e falar sobre isso, porque eu sempre fui muito ligada à sexualidade e à sensualidade. Eu sou a pessoa que, sei lá, com 14 anos eu era chamada de puta porque eu falava abertamente de sexo. Eu fui perder a virgindade com 18. Então isso nem fazia sentido. Então eu sempre estava muito à margem da sociedade, porque eu gostava de pegar todo mundo, porque eu gostava da parte de sensualidade, gostava de corset quando ninguém falava de corset. Então era sempre muito estranho, eu vivi sempre uma sexualidade muito livre, até para escolher não transar. E aí, quando eu vi que as mulheres não eram assim, foi um choque para mim. Eu falei, ué, não são só as adolescentes que são frouxas, entre aspas, tá, gente? Mas o mundo não vive a sexualidade que quer e a sensualidade. Então, eu fui falar de sensualidade. Aí, Muita repressão, né? muita repressão e vinda das próprias mulheres. O que me dói mais é que você vê mulher reprimindo mulher. Os comentários mais negativos que eu recebo são de mulheres. E aí, ela tinha o blog e seguiu nessa parada do blog. E eu, nessa época do blog, eu era o Zé Ninguém da história. Porque era assim, ela tinha os compromissos dela do blog, ela tinha as coisas, e eu ia como ajudante, eu ia pra olhar, eu ia pra fazer companhia, pra ela não ir sozinha. Pra tirar foto. Pra tirar foto, pra fazer essa parte do backstage mesmo, assim, sabe? E nem fazendo parte do projeto. Até então era um projeto 100% tu e Potasso, entendeu? E eu fui entrar nessa história, acho que tão de gaiato quanto o canal caiu na nossa vida, né? Porque ela teve uma reunião com uma moça de uma marca, que na época era uma caixa de produtos eróticos surpresa, que você comprava por assinatura. E essa moça falou, gente, vocês têm tanto conteúdo, você faz um negócio aí, por que você não cria um canal? Aí a Tui chegou em casa, e aí ela chegou com a bomba pra mim. Biel, a gente vai fazer um canal no YouTube, você topa? Aí eu falei, Não pesquisei. Não, Eu e fui foi atrás se tinha alguém igual. E faz muito tempo que vocês têm um canal. Quanto tempo faz? foi 2014. 2014. Então, Abril de 2012. 2014. Olha só, nessa época eu tava assistindo Bom Dia e Companhia ainda. Fazer o quê? Acontece. Pois é. Sei lá, vi. Eu criei um canal muito nova. Eu tinha 19 anos. Calma que Ele agora eu tô tem em crise de 7. idade aqui, tá? Você tinha 12 anos na época que eu criei o canal. 2012? Não, 2012 você tinha 12. É. Eu tinha 12 anos. Temos um entendeu? millennials aqui, tá ligado? Não, pois é. Ai, gente. Bom, Gui, já aproveitando esse ensejo aí, vamos falar. Você já conhecia a Tui e o Biel, né, do YouTube? Ou você descobriu que eles eram famosos depois? Né? Tipo, Olha, eu conheci no YouTube. aham. A primeira vez que eu vi eles, eu não reconheci direito. Quem reconheceu foi um amigo meu. Falou, tô e o Biel ali. Eu falei, não, você é louco? Na minha cidade? Não. Aqui, E eu não vou saber. aqui? Tá bom. Nunca. Aí acabou que a gente tirou a nossa primeira foto, inclusive. E ela foi muito marcante pra mim, a nossa primeira foto, porque ele tinha cabelo curto, o amigo dele também. E eu lembro que eu olhei pro Biel e falei Eu assim, era mais eu feio. nunca esperava atingir público como eles. Jovens, Atingimos com cara pa- de funkeiro. Atingimos mesmo, você viu, né? A gente super esquisito, dark, assim, tipo, tá, legal. Isso ficou muito na minha mente. O Gui de cabelinho de lado, de sapatênis. Orgulho da vovó. Todo combinandinho. E o pior, acho que foi um ano depois, né? Que a gente começou a dar rolê junto ano mesmo. Depois, junto não. A Calma gente aí, não podia né? se aproximar dele, porque ele namorava. Apresentaram ele pra ele. gente, porque assim, nesse dia ele veio pra tirar foto, meio fanzoca mesmo. Eu fui Aí a gente embora. tirou a foto e vazou, ok. Aí,
um dia a gente tava no carnaval, aí apresentaram ele, aí quem apresentou ele falou no ouvido da Tui. Só não fica muito perto porque ele namora. Não dá em cima dele porque ele namora. A namorada dele tá ali, ó. Aí eu aquela fiquei ali. assim, eu vou dar em cima... Por quê, gente? Eu nem conheço, cara. Aí chegou... É que essa tem uma coisa, uma leitura que fazem de quem tem um relacionamento que não seja monogâmico, é que a gente sai que nem geleca, grudando nas pessoas e, sabe, desaflorando toda a pureza do ser humano, E entendeu? como que a gente explica pra essas pessoas que a gente não quer? Tipo assim, eu não te quero, entendeu? É uma Tipo, boa não precisa se pergunta. afastar de mim, eu não te quero, entendeu? Não é assim que E se funciona. eu quiser e a outra pessoa não quiser, eu sei respeitar ou não. Exato, suave, as eu sei pessoas acham que a respeitar gente um sai aí por aí, não é? Nossa, e Tipo, aproveitando... cisne e cola tudo, né? Aproveitando esse parênteses, também tem o outro lado. Tem o lado que a gente fala, olha, desculpa, não tô afim. Aí a pessoa, meu Deus, eles pegam todo mundo e não me Menos querem. eu, Acabou o cara. mundo pra Eles mim. não Tá me ligado? amam mais. Entendeu? Também tem esse lado. Mas a primeira impressão, quando ele chegou, que apresentaram ele pra gente, eu olhei e falei, nossa, mas ele é muito novo. Eu achei que ele tinha, tipo, uns 14 anos. Você já tinha 20, 19, acho. 19. E aí eu olhei e falei, mas por que eu vou dar em cima de... Não faz nem sentido. Ok, tava ele com a namorada dele, nem me liguei. A gente foi dar rolê mesmo 1 ano depois. Então a gente tem uma história de 3 encontros até a gente falar, acho que essa pessoa parece interessante. Vocês tiveram um rolê Sim. no meio do caminho. Sim. Que eu não tava participando, eu tava pegando outra pessoa. Foi um dia que eu e a Tui, a gente foi lá pro centro da cidade, só que ela tava num rolê, eu tava em outro. E aí foi o rolê que eu conheci ele, por causa do amigo dele. O melhor amigo dele já era conhecido nosso, e às vezes a Tui dava muito rolê com esse garoto. E aí estavam juntos, tinha uns amigos nossos, e aí foi onde a gente se conheceu. E aí foi mais ou menos a mesma coisa que entre eu e a Tui. Só que foi no final do rolê já, só que tipo, ele atravessou a roda pra vir me beijar, entendeu? Ele saiu de onde ele tava, aí foi até engraçado ele falar isso, porque ele fala, foi a primeira vez que eu fiz isso com um garoto e pai bola. Ah, é que eu tenho um chabuzinho aí com umas pessoas. Aí foi meio difícil fazer isso, mas você tava tão bonito, tava reluzente, Olha você era só. grande. Eu sou Olha. pequenininho, né? Fazer o quê? Aí só foi. Já logo te chamou atenção, hein, Gui? Bom, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu conheço vocês de longa data e sempre soube que vocês são liberais, correto? Correto. Na minha cabeça, tu e Biel é liberal. E aí, vocês são um trisal liberal? Porque é muito importante a gente falar, e eu sempre falo. Porque você estar num trisal, você ser um trisal, não te faz liberal. E as pessoas confundem isso. Vocês são liberais? Deixa o Gui responder. Não, Possessivo. sempre. Ok. Nós não somos liberais. A gente não é liberal e eu acho muito legal ter esse espaço pra falar, porque assim, tem gente que entende o relacionamento aberto e liberal como uma evolução do relacionamento monogâmico. E ainda que eu entenda as bases patriarcais e tudo aquilo que a gente sabe sobre machismo e tal, de onde o relacionamento monogâmico nasceu, a gente está muito distante disso também. E eu acho que tem muito mais água embaixo dessa ponte do que só a estrutura e tal, para falar que alguém é mais evoluído, entende? Tem muita gente que não seria feliz num relacionamento que não fosse monogâmico. Exato. E a gente não tomou essa decisão porque o Gui chegou armado em casa, apontou para nossa cabeça e falou, olha, ou vocês ficam só comigo ou vai todo mundo morrer aqui. Também não rolou tinha, isso, Não entendeu? tinha arma, assim, sabe? Ah, Tô brincando. Tinha outra arma. E por que dessa decisão? Porque quando você se relaciona com outras pessoas, você busca algo. É uma busca. Não importa se é prazer, diversão, uma noitada, sei lá eu. É uma busca. E a gente encontrou esse espaço na nossa vida muitas vezes. Mas eu e a Tui somos uma pessoa que a gente... Somos um casal que a gente nunca... Ai, que legal. É. Eles falam, eu e a Tu somos uma pessoa. É bem isso. Acaba acontecendo, mas a gente é um casal que a gente não busca necessariamente um trisal ou uma outra pessoa. A gente não sabe, deixa de dormir porque, queria mais alguém. Não funciona assim. A gente entende que o relacionamento a 3 pra gente é gostoso, que a gente se adapta a ele de alguma forma, mas não é necessariamente o que a gente tinha como um sonho dourado. Mas, em contrapartida, a gente sabe reconhecer quando a gente encontra alguém bacana, alguém que soma, alguém que faz parte. E quando a gente começou, por conta de ter rolado, de eu ter me apaixonado muito pelo Gui, do Gui ter se apaixonado muito pela Tu, e da gente ter tido esse espaço, da gente se encontrar sentimentalmente também, porque tem muita gente que pensa que é só sexual a parada, né? E não é uma parada de uma noite só.
Entende? Ninguém assume um relacionamento de alegre. Eu vou ficar 6 meses com essa pessoa. Ei, sabe, dane-se os sentimentos e tal. Então, foi uma construção da gente entender o lado do Gui, da gente entender o nosso, do tipo, a gente tá, sei lá, 10 anos se relacionando com outras pessoas. É uma coisa que de uma hora para outra vai deixar de fazer falta, por exemplo? Não. Mas você entende que hoje o que eu procuro na rua, por exemplo, numa balada, eu encontro coisas diferentes com o Gui que aquilo não estava me suprindo. Então, por exemplo, eu e a Tui, a gente tem a nossa intimidade, mas a nossa intimidade sempre foi muito diferente da intimidade que a gente constrói com o Gui. Entendeu? Por exemplo, hoje a gente continua vendendo conteúdo adulto nosso no Privacy, por exemplo. Mas a gente não coloca mais, por exemplo, momentos tão íntimos nossos. A gente gosta de fazer umas fotos bonitas, a gente gosta de produzir, até brinca nos bastidores disso, mas o momento mesmo hoje é nosso. Isso é uma lição de intimidade que eu tive com o Gui. Que legal. Entendeu? Você sabe que eu e o Ed, nós começamos a sair com um single. Né? Nós sempre fomos liberais, a gente nunca teve a pegada poliamorista, né? Porque eu acho que a nossa vida hoje não comportaria. Né? Mas nós começamos a sair com um single, que inclusive eu falei sobre ele no meu livro, e a gente saiu muitas vezes. E quando o cara se apaixonou, o Ed ficou puto da vida. Sabe? Ele ficou muito mal. Assim, caramba, você era meu amigo e tal. E aí nós tivemos uma conversa justamente para dizer o quão cruel nós estávamos sendo. Porque Sim. a gente fica com uma pessoa tanto tempo e ela se afeiçoa. E aí a gente fala, não, você não pode se afeiçoar. Você está aqui no meio da gente, você está trocando vida, você está trocando sexo, você está trocando ideias, mas não se apaixona, né? Não pode se apaixonar. E aí eu falei para ele, esse é o momento que a gente precisou tirar o pé do freio e dizer, então se a gente não vai poder alimentar os sentimentos de ninguém, a gente tem que tomar cuidado também. Né? Na forma que a gente vai se relacionar com essas pessoas. Você é responsável por tudo aquilo que cativa. No meio liberal, se fala muito sobre objetificação. Certo. Mas a gente acaba objetificando sem perceber. Sim. Porque a gente vê como uma forma de proteção. Do tipo, eu tô saindo, mas eu deixei tudo muito claro. E às vezes você não deixou tudo muito claro. Exato. E o que deixar claro resolve. Deixei claro, não se apaixone. Não manda, né? O coração vai olhar e vai falar, não, olha, eles já deixaram claro, tá? E só isso da gente não ser mais liberal. Eu acho muito importante a gente falar que o ser liberal é ter liberdade. Então, hoje, nós 3 aceitamos e conversamos de que preferimos ficar só os 3. Perfeito. A gente teve que trazer uma adaptação tanto do meu lado quanto do lado do Biel, que por incrível que pareça não é o mesmo, tá? Somos um casal, não uma pessoa. Mas eu acho bonitinho. Mas muitas pessoas acham que é um lado totalmente igual e nós não somos totalmente iguais. Pensamentos completamente diferentes. Sim. E trazer o lado do Gui. Então, cada um colocou um ponto ali. E eu acho importante falar essa história de que ainda que nós sejamos um casal e que estejamos na relação mais tempo, tem que dissolver essa estrutura do casal para absorver uma outra pessoa, porque senão essa outra pessoa vai se encaixar naquele formato de relação em T que unicorniza, né, de verdade a terceira pessoa e trata como se fosse realmente um single, como se fosse alguém que não cabe na relação ou que tem menos poder de decisão. Que nem, por exemplo, a gente vai dar um rolê, a gente vai fazer alguma coisa. Tui, vamos fazer tal coisa? Vamos. Chama o Gui lá. Não. Gui, você quer ir também? Porque ele é uma outra pessoa que tem outra vida, que tem desejos, que tem, sabe, N coisas assim como a gente. Não fica difícil, né, Gui, pra você ficar com aquele sentimento de será que eu tô invadindo uma relação? Isso não pode acontecer. Já passou bastante isso na minha cabeça. Às vezes eu me pego pensando nisso até hoje, só que aí eu fico, cabeça ruim da preula, eu vou focar aqui que tá bom. Porque senão eu vou ficar louco. A cabeça não funciona muito bem quando é no trisal, assim. E aí eles juntos começam a te apoiar, né? Sim, sim. Tem que rolar esse apoio mútuo. Inclusive, com eles, 9 meses vai fazer. 9 meses. Eu sinto, eu sei que eu tô bem mais maduro do que antes. Eu consigo lidar com muitas coisas que hoje em dia... Quer dizer, antigamente. Eu ficava louco. Eu só queria sair do lugar, senão eu ia explodir. Hoje em dia eu já... Da parte de ciúmes, no caso, que eu sou um pouco ciumento, sim. Eu falo mesmo. Eufemismo. Porque é complicado, É complicado. Né? Eles já tinham uma história, uma estrada, né? Normal, por isso que super compreensível, gente. Não tem por que eu ficar pensando nisso, por causa que, eles já eram um casal antes.
Eu Não vou tem o que chegar. mudar, né? Não tenho que mudar. E mesmo assim, é um sentimento meu. O que eu. Pô, Mas olha, se vale de conselho, pra mim, o ciúme, ele é um sentimento humano. A gente sim, tem, sim. tem aquele negócio de, a gente demoniza o ciúme como se o ciúme fosse uma coisa ruim. Ele é humano, a gente só precisa aprender a lidar com ele quando ele começa a ser tóxico, né? Quando ele começa a machucar a gente. Uhum. Mas eu acho que tudo faz parte de uma construção que vocês estão fazendo juntos. E né? eu acho importante falar que essa construção... Porque, assim, as pessoas veem um recorte da nossa vida. Acho que isso é muito importante. E isso acontece também comigo e com a Tui. As pessoas veem um recorte da nossa vida e tomam esse recorte como se fosse verdade. Então, por exemplo, se a gente, sei lá, porque o Gui sentou do meu lado na mesa desse podcast, vai ter gente que vai comentar lá. Ai, tá vendo? A Tui e a corna enganada pelos dois viadões, tá vendo? Eles se amam. Aí, se eu sentasse ali, era o Biel que era o corno. Exato. Se sentasse eu e o Biel, ele era só Então, usado. assim, por essas Então- pequenas pílulas que as pessoas veem da nossa vida, elas tentam julgar todo o universo. Então, Quando isso é difícil. Quando a gente saiu na Veja, teve gente que escreveu que o meu ex-marido me bateu porque eu merecia, porque na verdade eu era amante do Ed. Aí quando falaram, porque ele É é foda. bi, né? Eu sou bi, nós somos bi. Mas a gente, na verdade, não gosta de rótulo, porque a gente gosta de pessoas, né? Mas o Ed, assim, então, na verdade, ele é bi, porque ele que tinha vontade de ficar com um homem, ele jogou na ideia a cabeça dela de ser liberal só pra poder fazer o bi, sabe? Enche o saco. As pessoas É. sempre trazem a história delas. E um relacionamento Boa. trisal é muito único, porque são 3 pessoas, são 3 casais mais o trisal, então são 4 relacionamentos em uma relação só. Acho que ninguém fala muito bem sobre isso. Uau. E como são muitas variáveis, não tem como existir um trisal único. Não tem Não como tem. você falar assim, esse relacionamento é padrão para todos os outros. Não tem. Na relação monogâmica, se a gente quiser falar de relação saudável, isso já não pode existir. Né? Exato. Mas a gente Cada entende- casal tem a sua prioridade. Mas a gente ainda entende que alguns acordos dentro da monogamia já são pré-estabelecidos socialmente, né? Que é aquela coisa assim, não posso flertar, não posso ficar com outra pessoa. Você já meio que sabe, né? Ó, aproveitando, explica pra galera as diferenças dos trisais, né? Aproveitando que vocês estão falando que já não tem. Mas é muito importante entender, porque eu vi que você comentou sobre trisal em T. E a galera fica muito em dúvida o que é trisal em T, o que é trisal em V, o que quer dizer cada coisa. Bom, deixa eu pegar essa que, né? A Tu já sabe que eu gosto das partes técnicas das coisas. O relacionamento, primeira coisa, que se a gente estiver falando em um trisal poliamorista, a gente está falando em uma relação que tem afeto, que tem amor, tá? Então, se você tem um relacionamento onde você sai com outras pessoas, mas isso não contempla o campo afetivo, então isso não se enquadra em poliamor. Deixa eu só abrir um parênteses. Tem muito casal liberal que tem um poliamor em T, que ele já vai explicar, e não sabe porque não quer dar nome pra relação. E aí a pessoa só tá sendo filha da puta mesmo. Porque tem muita gente que usa o seu poder liberal como se fosse uma carteirinha para sair passando por cima dos outros. E não é bem assim que funciona, né? Mas vamos lá. Começando pelo nosso relacionamento, e a gente vai desmembrando isso para ficar um pouco mais fácil. O nosso relacionamento seria o triângulo isósceles, né? Então, desculpa, equilátero. Que seria o triângulo com todos os lados iguais. Eu reprovei em matemática. Não, mas tá? Só aí, pra você pelo saber. visto, eu também, né? Você viu que Pitágoras deu 3 voltas agora no túmulo. Mas isso é geometria. Então, exatamente. Vai, E vamos aí, o que pegou? Na nossa relação, como é que funciona, melhor dizendo? Aqui são 3 pessoas que se relacionam numa relação equilátera, que é igual. Ou seja, os 3 têm o mesmo poder, os 3 se relacionam com os 3. Né? Se fosse uma relação em V, por exemplo. Então vamos supor que fosse a Tui, que tivesse um relacionamento comigo e tivesse conhecido o Gui, mas o Gui não se relacionaria comigo. E aí seria uma relação em V, onde um vértice liga com as outras 2 pessoas, mas entre elas não tem ligação. Perfeito. A diferença dessa ligação em V para em T é que na em T você tem o casal muito forte e desse casal deriva a terceira pessoa e normalmente essa terceira pessoa não tem o poder igual dentro da relação. Normalmente são relações até um pouco abusivas com essa terceira pessoa. É aquela relação que o casal pode ligar, principalmente para mulheres. Mulheres são muito vítimas desse tipo de relação. Pode ligar para a mulher e falar assim, minha mulher ficou com ciúmes, então a gente terminou, tá? E dane-se seus acontece muito. sentimentos. Acontece não direto, sabia. direto. A gente,
porque a gente escuta muito a nossa audiência e tem um contato próximo com ela, a gente escuta histórias. Então, assim, tem gente pagando de casal liberal, ultra, sabe, avançado, brincando de trator por cima das pessoas. Nossa, que importante Entendeu? falar sobre isso. E isso é bem complicado, porque assim, acho que até o Gui consegue falar melhor do que eu sobre isso, porque ele chegou numa relação já constituída. E você se liga nas duas pessoas. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas você se liga de alguma forma nas duas pessoas. Aí pensa, de repente, esse casal olhar pra você e falar, olha, você não é mais necessário, tchau. Nossa, que perigo. E tem muito casal liberal que talvez use dessa premissa para chamar de single fixo, né? Porque assim, tem o casal liberal que tem os singles fixos. Eles preferem, beleza, o single tá de acordo, as pessoas não estão de acordo. Mas aí começa a entrar naquilo que você falou também, né, Tu? E começa aí, será que não tá rolando nenhum sentimento? E as pessoas estão se privando de sentir porque existe já uma nomenclatura ali, ó, tipo, não pode porque nós somos um casal liberal. Mesmo que for um single fixo, precisa ter coisas muito claras. E aí não é nem em relação a sentimento. Eu vejo muito é um single fixo, mas até quando? Tá tudo bem o single fixo também escolher os lugares onde vai sair? Tá tudo bem escolher, tipo, a gente vai assistir um filme. O single vai escolher o filme também? Ele participa? Ou ele é só um chaveirinho? São coisas muito básicas de relação humana que eu vejo que no meio liberal se perde. E é muito louco porque as pessoas veem isso da gente. Isso não existe com a gente. Ó, pra deixar essa explicação bem fácil, vamos fingir que não seja um relacionamento afetivo. Somos 4 amigos aqui e a gente tá indo no cinema. E aí, porque eu e a Tu e o Gui, a gente se conhece há mais tempo, a gente não liga pra onde você quer comer, pro que você quer assistir, vai ser divertido pra você? E é só uma relação de amizade. Aí a pessoa tá só numa carência de ter companhia. E a gente não acha isso saudável de forma nenhuma. Isso na verdade precisa de ajuda, né? Psicólogo tá aí pra isso, amém, sabe? Nossa, mas muito forte isso que vocês falaram, né, Gui? Do fato de, por exemplo, vocês já conheceram algum trisal, assim, que sofreu isso? O trisal em T, que, tipo, dispensou alguém, assim, tipo... Infelizmente... Muitos. Não, muitos. E assim, falando uma coisa muito, assim, abrindo uma coisa muito pessoal, é muito fácil disso acontecer. Eu e a Tui, a gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que prestar atenção. Às vezes até tem que dar um pouco mais de voz pro Gui do que às vezes ele até pede. Tem que dar um espaço para poder ouvir, porque é muito fácil a gente simplesmente, sei lá, às vezes a gente tá em casa, é a nossa casa, no nosso espaço, ele chega e a gente fala, vamos sair pra tal lugar, vamos comer tal coisa, e não sei o que, sabe? Tipo, parece uma naturalidade, parece que não está havendo isso. Mas quem sente é quem tá na ponta fraca, quem chegou agora na relação, quem tá, sabe? Pensa, a pessoa chega na relação, ela nunca viveu uma relação dessa. Muitas vezes você que tem um casal que está aberto para isso, você vai encontrar uma terceira pessoa que nunca nem cogitou ter um relacionamento assim. Como é o Gui? Como é o caso do Gui. Que era a pergunta que eu ia fazer. Se ele já teve desejo disso ou simplesmente aconteceu? Mano, só rolou. Só assim, rolou. a gente saiu algumas vezes. Um Começou. ano de vezes. Ele se isolou pra ver a gente, tá? Vocês também, tá? É o amor de pandemia. Total. E aí a gente começou a sair bastante, aí teve um dia que eu falei, não, tô bêbado o suficiente, acho que dá pra falar, né? Aí eu achei justo o Biel saber primeiro, né? Que tava rolando alguma coisa. Cheguei nele, mandei. Aí eu só vi a Tui. Estátua, o Biel chocado. Eu fiquei chocado. Meu amigo, tipo, Em choque. mano, eu vou até sair do quarto. Vai dar bosta isso aqui. Então, tipo, foi bem aleatório. O Gui, e assim, as pessoas julgam muito o seu sentimento pela Tu e pelo Biel, do tipo, você gosta mais do Biel do que da Tu, e você gosta mais da Tu do que do Biel. Ou tipo, aquela pergunta chata, vocês se amam iguais, entendeu? Outra coisa chata. Mas é difícil, deve ser difícil, porque as pessoas devem perguntar, né? Tem muita gente que pergunta sim, mas eu sempre... a pessoa quer saber, eu vou falar. Não vou ficar levando pro coração também. Você também, se a gente for fazer isso com 1 milhão de pessoas, lascou, entendeu? Haja coração. Haja coração. Eu ia falar alguma coisa. Tá falando do sentimento que você tem pela Tu e pelo Biel. Isso. Se as pessoas questionam muito o tipo de sentimento que você tem por eles. Algumas questionam, mas não são muitas e a maioria das vezes
quando questionam, não são nem eles. São alguém mais próximo, tipo, como que você tá passando sua vida com o Biel? Então você não acha que tá errado nisso, nisso, nisso? Aí pergunta da Tui também. Aí eu vou lá, falo mais um pouco. Mas assim, respondendo todo mundo que já perguntou, é a mesma coisa, tá? Só que... É a mesma coisa, só que diferente. Olha, é o que eu falo. Intensidade diferente, por exemplo. Eu vou dizer sobre esse sentimento, tipo, é igual, mas é diferente, né? Isso é uma explicação que eu sempre dou para as minhas filhas, inclusive, né? Eu tenho 2 enteadas e tenho uma filha. Então, eu tenho 2 filhas do primeiro casamento do Ed. E é muito difícil esses sentimentos mesmo. Eu sei o quanto é difícil, porque o fato de, por exemplo, eu ser casada com o pai delas não significa que elas tenham que me amar como mãe, porque elas já têm a mãe delas, né? Então, a gente pode explicar para elas que elas podem me amar como elas quiserem me amar. Não precisa ter um rótulo. Elas não precisam me amar como madrasta. Elas não precisam me amar como amiga. Elas não precisam me amar como sentimento de filha. Elas podem me amar da maneira que elas quiserem. E o sentimento que elas têm pela mãe é diferente do sentimento que elas têm pelo pai. E que o sentimento que elas têm entre elas é diferente do sentimento que elas têm pela minha filha. E não são maiores ou menores, só são diferentes. Eu acho que eu consigo explicar muito isso do sentimento a partir da frase de um amigo meu, de que amor é construção. Não é uma paixão. Então, a paixão que você tem pelas pessoas, isso vai passar em 1, 2 anos. E aí... A construção que você fez daquilo, e isso pode ser com um amor mais romântico, que para mim é um amor de vida, porque o romantismo ele vai por água abaixo. Assim, em 3 anos juntos, o romantismo ele já... Não é que ele vai por água abaixo, você pode continuar sendo romântico, mas você já viu tanto defeito da pessoa que você falou... O romantismo não existe. E os próprios problemas, né? É difícil, às vezes, estar cansado, ser romântico. A gente tem que fazer essa busca, porque senão... Sim, e então eu vejo muito como uma construção. Então, o que eu construí com o Biel é algo muito forte. Não só porque a gente construiu um amor romântico, mas a gente tem uma vida junto, a gente tem coisas em comum muito foda. Eu gosto muito da companhia. Eu falo pro Biel que a construção que eu tenho com ele é você tá em casa, eu tenho paz. Eu gosto de estar com você no mesmo ambiente, independente do ambiente que a gente esteja. Com o Gui é a mesma coisa. Então é muito parecido a sensação que me causa de estou construindo algo gostoso. É um negócio de paz. E eu acho que o amor é muito mais isso do que euforia. Porque se você busca euforia, a partir do momento que você encontrar paz, você fala assim, não quero, vou sofrer de novo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa. Eu construí algo, nossa, tá tão em paz, deixa eu me apaixonar por alguém que não é bom aqui. Eu vou sofrer. Aí volta. E aí, com eles, me trouxe muito isso, do amor ser paz, o amor ser, tipo, é isso, sabe? Que ótimo. E preconceito, vocês sofrem muito? Porque eu, quando me expus, né? É assim, eu acho que voltei pra Idade Média. O preconceito... Se tivesse uma fogueirinha ali, tinha me queimado. O preconceito na nossa sociedade, infelizmente, ainda vai ser forte. Com a gente Uhum. Mas eu acho que a gente também tem aquela questão de escolher o que a gente vai ouvir. Ou escolher para onde que a gente quer, de fato, dar atenção. Porque, assim, a gente tem um canal com uma abrangência e uma penetração dentro da população muito foda. Assim, tipo... a gente tem desde a menina virgem que não sabe nem onde estão as coisas no corpo dela e nem o que acontece com o corpo dela quando ela sente algum tipo de prazer, até, sei lá, o pastor que descobriu que tinha um problema, de disfunção sexual grave no pênis por conta de um vídeo nosso e mandou depoimento. Então, assim, a gente tem muitos extremos dentro do nosso público. E, de um modo geral, assim, a gente atrai hate, até que é muito pouco perto do que poderia ser. Eu acho que o nosso canal, a gente é muito, sei lá, sortudo, talvez. Por não, eu discordo. Eu não sei, eu acho que... Eu não sinto que a gente é sortudo. Aí eu preciso discordar. Discorde. A gente construiu essa comunidade que a gente tem com muito amor. Então, quando alguém vinha e falava merda, a gente não ia xingar a pessoa. A gente, às vezes, fazia um vídeo explicando algo que a pessoa foi e falou merda. E aí, a gente construiu o nosso canal e a nossa comunidade a partir de informação. É muito difícil você odiar alguém que te ajudou.
Então as pessoas não chegam no nosso canal normalmente pelo relacionamento a três. Quem chega pelo relacionamento a três normalmente vai odiar a gente porque não sabe nada da nossa vida. Certo. E aí o reflexo que vai ter é da vida dela. A pessoa que foi traída, ela vai odiar a gente. A pessoa que sofreu uma desilusão amorosa, ela vai odiar a gente. Mas quando ela tá com um problema de sexualidade, um problema de relacionamento, a gente ajuda ela vai olhar e falar assim, pera, ele me ajudou e aí eu tô odiando, e aí dá um bug. Eu acho que o maior hater vem, às vezes, de matérias que vocês saem na mídia, né? Nossa, por exemplo, você sai matéria. numa mídia, você sai num canal aí grande... Quando a gente foi na Band, foi assim, porque o público da Band já é majoritariamente mais idoso, mais conservador. Só porque a Record cancelou a gente. A gente foi chamado, mas eles cancelaram no último momento. E aí, beleza. Eu acho que assim, a gente sofre sim, mas a gente não dá muita atenção pra isso. Isso que a Tui falou é muito verdade. A gente tenta responder esses ataques com conteúdo. É igual a gente, quando a gente... Pra quem não faz conteúdo. Pra quem não faz conteúdo, eu acho que não responder os hates e responder primeiro as coisas boas é legal. Sim. Mas pegar uma ou duas perguntas de hate e discorrer sobre o assunto. Então, outro dia falaram pra gente, né, sobre vocês não demonstram felicidade genuína. E aí eu fui falar, eu criei um baita conteúdo em cima falando sobre a pessoa, ela enxerga felicidade genuína no Instagram. Como que eu vou demonstrar felicidade genuína? Como que você demonstra a genuidade? Assim, a gente posta pouquíssima coisa da gente. E é muito louco, porque eu e o Biel sempre fomos muito expostos. E o Gui trouxe uma intimidade pra gente. Eu falei, nossa, eu tava sentindo falta disso e nem sabia. Então, eu nem sabia como era não ter palpite na minha vida. A gente posta pouca coisa. E aí, quando a gente postava muito, reclamavam. Agora que a gente posta pouco, também reclamam. Então, eu liguei o... Ó, isso que vocês falaram de você pegar o hater, né, e transformar aquilo numa coisa positiva, eu vou até contar uma curiosidade. A gente tem um realityzinho, que é um vlogzinho nosso, chamado Horrorosos. E o pessoal nos pergunta o porquê que chama Horrorosos. Ninguém consegue entender, mas por que Horrorosos? Quando nós saímos na Veja, foi uma chuva de comentário, porque assim, o Ed ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, ele tava com a cara desse tamanho, sem barba. Eu, com as próteses caídas, banguela. E nós, todo posudo lá, tirando a foto pra Veja, e o repórter deixando a gente à vontade, vai, não, sorria, tal. Eu sei que ele tirou 400 fotos e pegou a pior e pôs na Veja. Não que a gente mudaria muito com o ângulo, porque a gente é o que a gente é, não é verdade? Mas, assim, a gente ficou uma semana lendo comentários negativos, ao ponto de eu passar mal. Gente falando coisas pesadíssimas, assim. O pessoal pega pesado mesmo quando quer. E quando a gente não estava aguentando mais, eu e ele, a gente estava jantando exausto, assim, na mesa, e lendo os comentários ainda, né? Um para o outro. Aí eu, olha esse daqui, gente. Aí o Ed, meu Deus, lê. Na hora que a gente leu, eu tava assim, horroroso, encaixar a outra. E aí embaixo uma pessoa comentou, de fato, gente, se esse povo feio vai no swing, eu não vou nunca. E a gente teve uma crise de riso, que eu e o Ed, a gente correndo, tipo, uma hora, assim. E aí nasceu Horrorosa. A gente falou, meu, é Horrorosos, é isso que nós somos, e acabou. Então, é muito difícil, assim, lidar com o hater, mas é bem isso. A gente tem que... eu fiz questão de lá responder a maioria dos comentários. Hoje, eu não sei se eu faria isso. A gente Hoje não eu responde. preferia, eu quase não tenho tempo de falar, ir lá no meu DM responder as minhas seguidoras. Então eu vou perder tempo para responder um hater, sendo que eu podia estar respondendo ela. Então hoje minha prioridade são os meus seguidores. Ponto. Então eu não foco em hater, mas eu acho que do hater eu posso tirar um conteúdo que mude a vida de um seguidor. É isso. Então eu trouxe felicidade genuína e felicidade de Instagram com uma outra ótica de alguém que, tipo, busca isso no Insta, sabe? Eu não respondo hate simplesmente porque tem essa questão do tempo, de eu dedicar o tempo para quem me acompanha. Eu respondo às vezes porque eu sou pistolinha. Mas eu não respondo porque eu sei que o intuito da pessoa é me atacar. Por exemplo, gratuito, assim. Se eu tô, sei lá, de mão dada com o Gui, beijando ele em algum lugar público e passa algum homofóbico e fala alguma porcaria pra mim. Eu sei que ele quer dar mais que eu. Tá ligado? Tá, tipo assim, se ele não tivesse com isso tão latente dentro dele, ele não ia perder tempo precioso da vida dele pra vir me importunar gratuitamente, entendeu? Na psicanálise a gente chama isso de formação reativa, né? Exato. Então, a pessoa, ela repele tudo aquilo que ela mais deseja, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não perco tempo, não. Tá certo. Qual o maior desafio de ser um trisal?
O maior Dividir desafio... o tempo. Eu Pra acho, mim. não sei se divide Pra o mim, tempo. mas não é dividir o tempo, porque não é dividir o tempo entre eles, mas eu sinto que sempre vai rolar até uma certa insegurança do dando mais atenção pra um, ou dando mais atenção pra outro, ou... Eu não sei, eu sinto isso, mas não é uma divisão. Eu tenho coisas que eu gosto de fazer com o Biel, eu tenho coisas que eu gosto de fazer com o Gui. E às vezes essas coisas, elas se unem, mas às vezes não, e tá tudo bem. Então eu sinto que Você se cobra. equilibrar isso eu me cobro. Não é eles que te deles. cobram, você que se cobra. Poxa, eu queria realmente poder, né? Porque são coisas individuais, é que nem você falou. Não é o fazer com o trisal. Vocês mesmos disseram, né? Vocês estão num trisal, mas são 4 relacionamentos distintos, Sim, né? sim. Então, Então eu vejo que, assim, tem as coisas que o trisal gosta de fazer, mas tem coisas que a gente acaba fazendo separado. E eles também, entre eles, né? Sim. Acredito. Sim, sim. E tem- Adoro quando eles saem. O Biel fala assim, vou pra casa do Gui. Eu falo, vou ficar sozinha. Mas tem uma coisa que pra mim pega mais, que é o seguinte, eu acho que pra você ter um relacionamento saudável, você tem que estar bem resolvido consigo mesmo. Pra você ter um relacionamento, um trisal, ou um relacionamento com mais pessoas, você precisa estar muito mais bem resolvido consigo mesmo. Porque todas as vezes, a gente teve 2 trisais na nossa vida. E o último durou 1 ano e a gente tá quase 1 ano com o Gui. Eu espero que dure muito. E vai durar bastante. E E é nítido pra ver assim, a cumplicidade de vocês. Aliás, paguei um pau fodástico pra aquela tatuagem, tá, gente? Quem não viu, vai lá no meu Instagram ou no deles Maravilhosa, mesmo, Big né? Tui, que olha, vou te Maravilhosa. falar, uma das mais lindas que eu já vi. E assim, nas 2 ocasiões, houveram momentos em que a relação esfregou na nossa cara que, não, eu não tô tão bem assim comigo mesmo. Uau. E assim, um relacionamento com uma pessoa já faz isso algumas vezes. Se você tá interessado em ter um relacionamento de verdade, porque ter um relacionamento não é estar bem pra ir dar rolê. Não é estar bem pro oba-oba só. Tem muita coisa que compreende uma vida completa. Então ter um relacionamento é dividir uma vida completa. Tanto a sua quanto a da pessoa, né? Então você tem que estar bem com você mesmo. Porque senão você não aguenta essas pressões. Que nem isso do dividir o tempo. É natural você tá com uma pessoa e a pessoa naquele momento tá com vontade de fazer outra coisa, sei lá. E você vai ter que administrar isso. E às vezes você tá num dia que você não tá bem para administrar isso. Ou às vezes você tá passando por um problema psíquico que não te deixa tão bem assim para administrar isso. Então, acaba rolando uma questão de que você precisa se colocar nesse espaço de, peraí, quem sou eu nessa relação? O que está acontecendo? E também tem que ter um espaço de falar. Porque quando você está numa relação, às vezes é difícil você se fazer ouvir, às vezes é difícil você comunicar o que você quer comunicar. E às vezes é mais difícil você ouvir. O pessoal pergunta muito, mas casais em geral, né, e trisais também, às vezes vêm até no meu perfil perguntar, que grito é uma coisa que acontece muito nas relações. As pessoas às vezes gritam muito, né? Na hora da briga, na hora de falar. Mas por que as pessoas gritam? As pessoas gritam porque elas estão longe. Quando você está longe do caminho, né? Você vai se afastando, se afastando, se afastando. Aí você tem que gritar para a pessoa ouvir. Porque vocês estão tão longe que só o grito faz você, né, ouvir. Então é muito importante ter essa maturidade e entender, né, que vocês precisam realmente estarem, né, sempre atentos e empáticos, né? Só que aí é muito importante para quem nos escuta saber que essa maturidade não cai na tua cabeça, entendeu? Não é um fruto maravilhoso, dourado, que pinga na sua cabeça e pronto, estou maduro agora. Dá um pouquinho da Eu acho que a maturidade, gente né? ainda, em relação a desafios, eu acho que a gente passa menos coisa do que o Gui. Sim. Porque ele nunca quis uma relação assim. Então, Boa pro Gui falar. Qual é o desafio para o Gui estar em um trisal? Ó. Eu acho que o desafio mais pesado pra mim até hoje foi eu ver uma pessoa que eu gosto estando com outra. Ô, louco, bicho. Só que aí eu paro pra pensar, poxa, a outra pessoa também é uma pessoa que eu gosto. E aí? Como é que fica a cabeça? Não vai pra ciúmes frente. em dobro, né? Exatamente. Que loucura. Então rolou, assim, no começo pra Nossa. você esse Não, ciúme. Você tinha ciúme rola- dele e ciúme dela. Exato. E, tipo- Rola isso hoje em dia também, mas eu sei que é um pensamento errado e eu falo, não, sai de mim, eu vou fazer alguma outra coisa. Porque também se você ficar martelando isso na cabeça toda hora, você não vai aguentar um relacionamento assim. E, querendo ou não, eu escolhi estar nesse relacionamento. Boa. Isso assumir as responsabilidades. Mas você vai amadurecendo também, né? E vai
sentindo confiança e entendendo que eles se amam entre eles, mas eles amam muito você também, Sim, na mesma sim. medida, né? Mesmo que em formatos diferentes. Então isso é muito bom, isso vai trazendo, vai aquecendo, deixando o coração quentinho, Tem né? duas coisas que fazem você lidar melhor com isso. Um é o calejamento mesmo. Você vai apanhando e aí você vai sentindo aquilo e aí você vai aprendendo a lidar com aquela dor e ver que de repente você consegue aos poucos ser maior do que ela. E tem também a comunicação. Poxa, nada destrói mais uma tempestade num relacionamento do que uma boa comunicação. Ó, Gui, aconteceu tal coisa aqui. É isso aqui mesmo, não é? Ó, Tui, aconteceu tal coisa aqui. E às vezes a gente tem medo de falar. E aí eu posso falar por mim. Muitas vezes eu deixei de falar coisas que eu senti que eu deveria ter falado na hora. Depois tudo bem, corri atrás do prejuízo, fui lá, chamei eles de canto, falei, olha, acho que eu devia ter pedido desculpas aqui, não consegui e tal. Ser humilde. Humildade é a questão. Mas é também que nem você falou, né? Não pode ficar pedindo desculpa por uma coisa que você ainda não entendeu. Ah, não, porque você magoa, né? Exato. Você não pode pedir desculpa, me desculpa por ter agido assim. Mas você, na sua cabeça, você não entende o que aconteceu ali. Só tá pedindo desculpa mesmo. É o que eu Uma sempre hora falo pro Ed, quando ele chega pra mim no calor da briga pra tentar me fazer, ai, desculpa, amorzinho, tira a mão de mim, que você não tá pedindo desculpa verdadeira. Exato. Vem me desculpar da boca pra fora que você não entendeu porque que eu fiquei pistola aqui. E eu então. acho que no começo de um relacionamento a 3, o correto, entre várias aspas, tá? É ter briga. E não é briga, tipo, não vamos morrer, não vamos se matar. Mas eu acho que quando você tem mais brigas e mais discussões e mais conversas no começo, você consegue ouvir melhor as 3 partes e você consegue chegar num relacionamento saudável. Assim, o mais saudável que você consegue naquele momento. Porque o relacionamento a 3 é muito oba-oba. E tem uma coisa que... Peraí, deixa eu só terminar isso, que senão as pessoas vão pegar assim, o relacionamento a 3 é só oba-oba. E não, por favor, não cortem só essa parte. O relacionamento perigo. é muito Aqui oba-oba. tá ao vivo, não tem nada de Pra corte. fora. Tipo, é muito fácil. Em qualquer lugar que eu vou chamar atenção. As pessoas vão vir me pedir dicas sobre isso. Eu vou saber o segredo das pessoas, os segredos mais sórdidos das pessoas, só por eu Vocês ter um viram relacionamento. deuses dos relacionamentos, porque se vocês conseguem viver em 3, você Exato. vai me ajudar eu viver em 2. Então, é possível que não. eu crio, apesar de todo o preconceito, eu enxergo muito mais as pessoas me endeusando, Exato. porque eu tenho 2 caras, ó meu Deus, do que qualquer outra coisa. Então, é muito cômodo pra mim. Uhum. Eu posso só, tipo, oba-oba, tipo, eu tô com os 2 e foda-se, sabe? Mas eu quero construir uma relação saudável. Então, a gente tem muitas conversas, a gente tem muitos ajustes, porque são vidas muito diferentes. Boa. Então, eu acho saudável isso do sempre sentar e conversar. É a história do relacionamento que, sei lá, foi ótimo 2 anos, não tinha nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhuma conversa, e de repente o relacionamento acabou. Isso acontece muito. Esses Acontece. embates, eles não são um problema. Não. Mas eles são os sintomas de problemas que estão nascendo. É. Então eles esfregam na tua cara, ó, acho que aqui são áreas que você tem que prestar atenção. E é também escolha sua querer prestar atenção ou não. Exato. Pra eu ficar com a Tu e com o Gui, tem escolhas que eu tenho que fazer, tem responsabilidades que eu tenho que assumir, tem questões que eu tenho, minhas, que eu tenho que olhar e falar, peraí, será que isso... Eu preciso curar isso em mim, né? Não só curar, tem coisas que você precisa aprender. Aprender. É mais do que curar. Porque assim, curar legal, você não tá mais doente, você não tá mais machucado. Mas será que o só você não está machucado vai dar para as pessoas que estão com você o que elas procuram? Legal. Porque assim, se você não estivesse procurando algo de volta, você não estaria num relacionamento. Um relacionamento é troca. É isso. Entendeu? Então assim, alguma coisa eu tenho que a Tui procura e alguma coisa eu tenho que o Gui procura. Senão isso aqui não estaria funcionando. Exato. Né? E também é importante saber que em alguns momentos não vai funcionar mesmo. Eu acho que as pessoas têm o desejo dourado da relação perfeita, do príncipe encantado, caralho, isso não existe. Não existe. Não existe, Essas não tem brigas como. são comuns. Eu e o Ed, a gente briga muito, assim, e a gente briga, mas a gente senta com amor e resolve. E depois, é o que eu sempre falo pra ele, mas espera, isso a gente já não resolveu? Por que a gente tá voltando nesse assunto? Já tá resolvido. Então, se a gente tá voltando nesse assunto, porque ainda faltou alguma coisinha pra gente resolver, vamos tentar sentar. E as pessoas acham que não, o relacionamento perfeito é o relacionamento que você simplesmente não briga. E é bem o que a Tui falou. Não briga, não briga, não briga, acaba. Alguém tá se omitindo quando não tem briga. É a primeira vez que eu sinto que eu estou construindo um relacionamento a 3 saudável. Porque o Gui gosta muito de conversar. A gente teve experiências anteriores, a gente teve 2 relacionamentos anteriores. E um deles a gente sempre pediu para ter regra, porque todo relacionamento tem regra.
Se não tem regra, a regra tá nas entrelinhas. E aí, em algum momento, você vai ser cobrado por algo que você nem sabe que era uma regra. Exato. Então, era muito ruim isso. E o outro foi um erro de percurso, porque a gente, Acontece. sei lá, Às vezes você a tropeça. gente devia estar carente, sei lá, a gente Acontece. tropeçou e caiu numa rola. Errar é humano. É isso. Errar é humano, Mas, é isso. agora, tipo, o Gui é uma pessoa que senta, conversa, ele realmente quer construir um relacionamento. Legal. Por mais que ele seja inscrito do canal, e eu vou falar que fãzoca Olha da só, hein? gente... Não, eu vou expor mais. Procurou nude nosso. Gente. Olha só, hein? Hot. Muito Eu tava quente, achando muito que você era quente. meio stalker deles. Eu tenho certeza. Talvez. Eu tenho a certeza. Porque Não, assim, eu nem sabia que eles moravam na minha cidade, pô. Que stalker é esse? eu só sei que assim, ele vai contando aos pouquinhos. É porque assim, a gente soube. Ah, tá, ele acompanhava o canal. Aí ele vai, não, aconteceu tal coisa. Não, tal coisa. Ele vai soltando de conta gota e a gente vai se divertindo com isso. Porque assim, é muito doido, porque às vezes eu me sinto um pouco inseguro perto dele por causa disso. Porque eu fico pensando assim, porra, o cara acompanhava algum recorte meu do YouTube. E assim, no YouTube eu não sou o ser humano, Biel. No YouTube eu sou o youtuber que fala de sexo, que fala de relacionamento, que tem expertise e tal. Ali não tem espaço para as minhas vulnerabilidades, para as minhas fraquezas, para os meus momentos de show, não tem nada disso. E aí, será que o Fanzoca vai querer estar comigo nesse momento? Difícil. Porque vai ter. Vai ter Boa. meu, vai ter da Tui, vai ter de todo mundo. Você sabe que eu sinto muito isso. E até me perguntam muito se eu saio com seguidores, né? O pessoal, sai com seguidores e tal. É difícil, porque principalmente os leitores, que lê o meu livro, se acompanhando a minha história, vê os meus vídeos, não sabe as minhas vulnerabilidades. E às vezes eu fico em dúvida também de saber, principalmente eu, assim, que sou liberal, que é só pro sexo. Eu fico muito confusa às vezes. Será que essa pessoa tá comigo porque ela realmente gosta do meu shape, gosta do meu estilo? Ou ela só tá comigo porque eu sou a Camila da Voluptas, porque, né, eu tô lá no Instagram, porque eu tô no YouTube? É difícil. Ó, né? vou falar que ambos aí pensaram isso por muito tempo, hein? No começo rolou a insegurança do... Será que ele tá com a gente porque é tu e Biel? Mas a gente é muito aberto no nível de, tipo assim... Do Você tipo, perguntar, você tá com a gente por causa do Instagram? E, tipo, na moral mesmo. Mano, na moral teve mesmo. vezes- Não tem problema, tá tudo certo. Teve vezes que me perguntaram uns bagulho que eu falei, mano, não é possível que tá perguntando de novo, velho. De novo. Mas eu já falei. Ó, mais uma vez, vou falar aqui bonitinho. Tal, ok? Não pergunta de novo, senão eu te mato, tá? Obrigado. Violência. A gente é muito sincero. As nossas inseguranças é muito escancarada pra ele. Então a gente chega e fala, não tô bem. E eu acho muito louco isso, porque assim, a gente fala abertamente como não ser inseguro, como se tornar uma pessoa mais forte, como se blindar de algumas questões. Só que assim, não o existe. médico também tem pneumonia. Não, Querido, olha pro gordinho ali, ó, que tá de cocô de hoje. É a pessoa mais insegura desse planeta. E não entendeu? existe Para com isso, porque assim, a gente tem que pensar que tudo que acontece na nossa vida vai atravessar a gente. A gente vai ser tomado por aquilo e não tem o que fazer. Então, por exemplo, eu tive outro trisal, eu tô muito mais preparado para esse agora? Não. São relacionamentos distintos. Entende? Assim como eu não estaria preparado para uma próxima relação que fosse com uma pessoa depois desse trisal. Olha, eu Certo. tenho que discordar disso aí, hein? Se for melhor pro psicológico, eu acho que uma pessoa tá safe, assim. Depois de um bom tempo convivendo com 3 pessoas, você ainda tendo que lidar com seus problemas. É. Depende. Não, assim... né? Vai que você pega um... Um doido, né? Tem também, sempre. Não, a última, né? Vai nessa. Às vezes uma pessoa dá mais trabalho que duas. Sim. E eu acho... Eu tive uma bela experiência Tem antes dos experiências dois. boas. Aproveitando, já que vocês estavam falando aí de perguntas incômodas, qual a pergunta que mais irrita vocês? Puta, se cabe mais um. É a que... É a que mais vem, né? Hã? Aí, É, ó, então, Ed, é. pergunta no YouTube. Porque Ó, assim- Tá vendo? Já respondendo pra vocês Não que perguntou se cabe cabe mais mais um. Não cabe, não tá cabendo não, sinto muito. Por incrível que pareça, é um relacionamento entre 3 pessoas que é fechado e não cabe mais pessoas. É muito louco porque as pessoas acham que tem essa liberdade. A gente teve uma experiência super ruim nesse final de semana, porque a gente sempre fala, deixa explícito que só somos os 3. Chegou um cara, começou a dar em cima do Biel, porque conheci ele de uns 2 anos atrás do Grindr.
Aí ele chegou no rolê, nossa senhora, ele me viu. Ai, a gente já se conhece. Eu falei, tô fudido. Aí a gente tava se beijando, tipo, maior carinho. Aí ele, ai, cabe mais um? A gente já, Não, porra. amigo, não cabe. Aí a gente tava andando de mão dada, o cara veio, pegou na mão do Gui. Tipo, eu quero participar. E o Gui só fez assim, né? Tipo, Que liberdade, tira a mão de mim. Aí no Foi rolê, bem isso mesmo. Só se liga. Pessoa te pegando gratuito, assim. no rolê ele começou a dar em cima do Biel. Ele olhou pra mim, ai, desculpa, eu não sabia que a esposa dele tava do lado. Eu sabia que era irônico. Eu falei assim, agora vai vir. Eu sou pistolinha, foda-se. Aí eu cheguei e falei assim, você pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque o relacionamento é fechado, por incrível que pareça. Aí ele, mas eu tenho a chave. Que vontade de dar uma muqueta na cara do filho da puta. Ainda bem Não, que a gente tem um chaveiro particular, né? Que fica mudando nossa fechadura aí. Eu acho muito boa a Nossa. pretensão do cara. Eu tenho a chave. Amigo! Amigo! Let it go. Espero que ele esteja nos ouvindo agora pra ele ver o quão ridículo foi, tá ligado? Nunca terás. Nunca terás, nunca. Depois das deixas dele, então. Pelo amor de vixe. Deus, horrível. Não, assim, a gente não quer uma quarta pessoa. Mas se a gente quisesse, em algum momento, daqui Com 10 anos, certeza queria. não vai ser Ele esse. já tá na lista do don't. E eu acho legal que é o seguinte. Deu ruim pra tu. A nossa relação, ela funciona dentro de um formato que chama polifidelidade. Certo. Que ela se assemelha à monogamia, só que são 3 pessoas, ou mais, poderiam ser, enfim. Quando eu falo pra todo mundo que eu sou não monogâmica com o Ed, que eu sou monogâmica com o Ed, porque por causa disso. E aí a Tui, inclusive, ela me explicou uma vez. Eu tava bem confusa nos meus stories, porque eu não sabia explicar o que eu era. Porque eu falava assim, pô, eu sou bi. Mas, assim, eu não sei se eu casaria com uma mulher, entende? Ela falou, você pode ser bissexual e heteroafetível. Olha, gente, a mania, né, da gente Sim, achar sim. que tem que se encaixar dentro de algum rótulo, né? E é muito louco porque, por exemplo, dentro da comunidade não mono, principalmente quem faz o ativismo político não mono, o nosso relacionamento é não visto por algumas pessoas como não monogamia. Ele é entendido como monogamia diferente. Mas por quê? Porque para eles, a parada do relacionamento aberto, a parada da, sei lá, anarquia relacional, a parada do, né, tem outros termos ali dentro desse guarda-chuva não mono, para eles se adequa melhor. Tá certo. Eu concordo em partes com isso, por conta de a gente não se relacionar com outras pessoas, mas mediante ao formato da nossa construção social e cultural, eu entendo que, assim, não dá pra você comparar com monogamia, porque as pessoas monogâmicas, elas não entendem a nossa relação. Então tem um gap aí. Sim. Entendeu? Só que tudo bem, eu entendo a galera que é da não monogamia política falar assim, não, vocês, eu entendo eles ficarem bravos também, sabe? Vai, aproveitando o know-how de vocês sobre esse assunto, sabendo do tipo de relacionamento que eu tenho com o Ed, nós somos monogâmicos ou não monogâmicos? Eu não saberia responder essa pergunta. Pra Eu- mim, vocês são não monogâmicos. Não monogâmicos. Não monogâmicos. Porque vocês se relacionam com pessoas além dos dois. Sim. A monogamia, ela tem algumas regras que elas vão além do não ficar com outra pessoa também. A gente vê Eu- o não flertar, o não olhar pro lado, o fingir que eu sou sua, você é minha e não tem mais nada ao redor. Eu e a Tui, a gente criou meio que um espectro da monogamia até a não monogamia, para poder conseguir explicar para as pessoas. Então a gente teria lá o relacionamento monogâmico, aí a gente teria o relacionamento que a gente chama de semi-aberto, que é aquele relacionamento onde em ocasiões especiais, em dias específicos, combinados previamente, pode rolar isso de ficar com outras pessoas juntos ou separados, depende da regra do casal. Aí teria o relacionamento liberal, que é o relacionamento que eu e a Tui vivíamos antes da chegada do Gui, que a gente ficava com outras pessoas, porém a gente preferia fazer isso sempre juntos. E a gente é tinha o nosso formato hoje. e a gente tinha algumas exceções que acabavam fugindo dessa regra. Que é bem parecido, então, com o nosso relacionamento, né, Ed? E aí, na outra ponta, tem o relacionamento liberal, desculpa, o relacionamento aberto. Que aí, dependendo da regra do casal também, ou do trisal, enfim, mas aí as pessoas podem sair, se relacionar sexualmente, afetivamente com outras pessoas sem problemas. Normalmente só sexualmente. Normalmente só Porque sexualmente. se entra o afetivamente, aí a gente já tá falando de um poliamor. É que o afeto também tem várias vertentes, né? Eu posso dar afeto pra alguém e não gostar da pessoa. A gente tem que institucionalizar o afeto casual. Porque ninguém é robô pra chegar, transar e pronto, acabou, tchau. Tipo, dá um café da manhã. A gente uma vez deu café da manhã pra um cara, o cara olhou pra gente e falou assim, nossa, vocês tratam bem quem vocês ficam. Aí eu falei, mas
Você quer que eu faça o quê? Você não tá com fome? Se veste e vai embora. Você veio aqui pra ser escorraçado. Tá ligado? Chegou 8 da manhã, amigo. Tchau. Vaza. Né? Então Já dá pra deu, ter já deu. afetividade sem ter amor. Não, e rola muito isso. Eu principalmente dando conselho pros liberais aí, que tem de casal que chega pra mim e pergunta: ah, o single. Já que a gente vai sair com o single paga tudo, né? O single beija meu pé. Bota o tapete vermelho, né? Eu não preciso pagar nada. Eu falo, gente, mas não estão os três aproveitando? Não tá você, seu esposo e o single? Né? Como assim o single paga tudo? Ah, né? isso pra mim é uma cultura do abuso Eu acho também. embutida na história, Eu sabe? acho Tipo, também. não, Tá sabe? se aproveitando ali da situação. Totalmente. Gente, desculpa quem faz isso. Ó. A Cíntia perguntou, É. aproveitando esse gancho aí, como seria ser poliamoroso e liberal, se existe a possibilidade. Sim. Existe a então, né, eu acho que o pessoal não tá lá, não vai ouvir. A pergunta que chegou da Cia existe a possibilidade de você poliamoroso e liberal? É que uma coisa é Existe. formato de relacionamento, outra Certo. coisa é formato de relação. Então você tem o relacionamento que ele pode ser monogâmico, liberal, poliamoroso, enfim, tem mais pessoas. Ou dentro daqueles formatos do poliamor, pode ser um relacionamento em V. E aí, a minha relação com a tua é monogâmica, a gente só fica entre nós e ela fica com o Gui, mas o Gui pode se relacionar com outras pessoas. Então, depende. No nosso caso, é um poliamor fechado. Fechado. Poderia ser liberal, poderia ser semiaberto, poderia ser aberto. Com o nosso ex, a gente. O que a gente brinca que foi o erro. Inclusive, desculpa se você está assistindo, a gente gosta muito de você, mas o relacionamento foi um erro. Essa foi um erro, sim. Eu te amo, mas você foi um erro. Inclusive, ele mesmo Ele é nosso fala amigo que foi até um hoje. Ele erro. mesmo fala. Ele foi lá em casa Então esses ele dias. não vai se magoar, Ele não. é super gente fina pra ser amigo, mas o relacionamento. Tipo, Foi quando- cagada. Ele Foi foi lá em cagada. casa pra conhecer o Gui, inclusive, esses tempos. Quando o relacionamento. Peraí que eu me perdi. Tela azul. Tá. O nosso relacionamento anterior, ele foi um relacionamento aberto. Então, eu e o Biel preferimos ficar juntos e ele preferia ficar separado. Pra mim não funcionava muito bem, porque eu tinha ciúmes e eu tinha a sensação de estar sendo usada. Daquela coisa do tá com tu e Biel por status, mas tá aí, flertando com 1000 pessoas. Com todo mundo. Né? Eu gostaria que, se fosse um relacionamento liberal, que nós três escolhêssemos uma pessoa pra ficar, ou que dois, enfim. Como funciona com o casal? Então, vamos supor, vocês vão se tornar liberais, vocês estão num trisal. Vocês são um trisal, vocês querem um liberal? Vocês vão definir como se fosse um casal. Mas é Sim. importante Né? dizer Talvez. que normalmente o single, né, a pessoa que é sozinha, conforme vai aumentando o número de pessoas na relação que tá chegando, assusta mais. Então, assim, pra eu me relacionar com alguém sendo solteiro é uma dificuldade. Eu tendo a Tui é outra dificuldade, porque eu tenho que chegar, ó, sou eu, mas ó, tem a Tui ali. Pra um trisal, Então, eu tenho... você já fez malabarismo, entendeu? Sem chegar pra pessoa e jogar Mas, real. ó, é um malabarismo com 4 bolinhas, não é só com 3. Vai ter bolinha, vai ter bastão, vai ter caçapa, vai ter tudo, meu Deus do céu. Não vai... Pegar aqueles pão cacetinho. Ó, vou te falar. Daqui a pouco o Subway manda mensagem pra patrocinar o... Olha, super top. A gente vai adorar. Ó, mas respondendo, dá sim pra ser liberal tranquilamente. É que a Vai gente do prefere que acordo, não. né? É. Acordo. Tui, agora mais pra você, assim, até. Eu vi muita mudança de vocês, assim, né? Eu acho que é próprio da maturidade que vai chegando com o tempo, né? Os vídeos foram Eu modificando. sou um trintão agora, olha só. Eu não sou ainda. Eu sou vintão. Calma, Gui, que você chega lá. Mas assim, eu noto também que quando eu conheci vocês, o canal de vocês em específico falava muito sobre um relacionamento, sim, mas também falava muito sobre sexo, né? E hoje eu vejo vocês falando sobre vida, né? Então, sobre mudança, sobre aceitação, sobre evolução própria, né? E eu acho muito importante isso. O que mudou? Eu acho que no meio do caminho teve algumas coisas que me modificaram muito. Eu vejo muita gente falando de sexo e de sexualidade. Então, dicas básicas que eu dava, que não existia na internet, tipo, como chupar, como fazer sexo anal. Nós somos o primeiro canal a falar sobre o sexo anal de uma forma anatômica. E aberta. E aberta. Mas, assim, o pessoal dava dicas que você falava, isso na saúde não é Então, certo. aqui, não sei o quê, não sei o que, isso não faz bem. A gente Eu trouxe sei. uma parte anatômica, uma parte realmente científica ali, né? Então, muita gente já está fazendo isso. E bem,
Na época que E a gente muito. começou não tinha ninguém, e quem se aventurou fazia um trabalho tão ruim. Porque as pessoas talvez ficassem constrangidas de falar sobre isso, Nós né? abrimos o mato, assim, eu brinco que, assim, o Casal Sem Vergonha foi o que falou, você tem que vir daqui até aqui, aí eles cortaram os matinhos e se embrenharam, aí a gente foi ali com o facão e abriu o caminho para muita gente para falar. Então hoje a gente vê que tem muito canal que fala muito bem disso. E a gente fez uma coisa que, por exemplo, você... antes de eu resolver botar a cara na rede e falar mesmo, eu acompanhava vocês. Depois da gente, muita gente criou essa coragem, porque a gente conseguiu mostrar de alguma forma que, apesar de sim gerar preconceito, apesar de sim gerar estereótipos, né, a gente continuou trabalhando e continuou tendo o nosso respeito e o nosso espaço dentro do mercado, ainda falando da nossa vida como ela é. Legal. A gente teve muito medo disso. Acho que as pessoas não sabem que a gente pensava, poxa, a gente devia falar que o nosso relacionamento é assim. Um canal de sexo. Eu tive muito medo. Não, mas era uma coisa que permeava os dois. Mas pensa, um canal de sexo. Falar um de canal relacionamento que liberal... que falava como funciona o ânus abertamente, dentro Mas, de um ó, vídeo de sexo anal de 20 minutos, falar, pô, será que eu devia? Eu fui ver, eu falei que assim, eu tô numa fase que eu quero aprender comigo. Só que eu tenho muita coisa gravada. Então eu tô fazendo maratona dos meus vídeos. Que legal. Isso é que incrível. ótimo. Porque você vê uma visão de mundo que você não tem mais. Então, sei lá, toda semana eu vejo umas 2 horas dos meus vídeos. E eu fui ver que a gente começou a falar de relacionamento liberal em 2015. Ninguém falava. 2014 a gente já deu uma entrada em 2015. Exato. Legal, falamos sobre isso. Hoje eu vejo que a gente construiu a tríade. A gente viu que muitos problemas de sexo não era sexo, era relacionamento. Então a gente foi falar de relacionamento, a gente viu que muitas pessoas queriam ser liberais, que não tinham se encontrado, que estavam ali no limbo do relacionamento, não estavam felizes. Tipo, eu antes do Biel eu traía pra caramba. E quando eu descobri que tinha um relacionamento assim, eu falei, nossa, não gostei desse tipo de relacionamento. E então, vinha muito de problemas de relacionamento. Só que aí eu vi que os problemas de relacionamento vêm de pessoa, vem de autoestima, vem de confiança, vem de realmente chegar e botar o pau na mesa e falar, eu sou assim. E até eles estavam comentando que eu sou muito sincera. E às vezes a minha sinceridade dói. Mas eu ser sincero, eu mentir, se eu mentir eu vou me machucar e vou machucar o outro. Se eu ser sincera, eu posso machucar o outro, mas eu tô sendo justa com quem eu sou. E pelo menos o outro tá sabendo o que esperar. Tá sabendo o que esperar de mim. Então, essa mudança no canal, né? Assim, não é que teve uma mudança, porque eu ainda continuo vendo os vídeos, né? Só que hoje a gente percebe que acompanha a maturidade de vocês própria que vem Exatamente isso que eu ia chegando, falar, né? exatamente isso que eu São ia falar. novos horizontes, novas Eu perspectivas. não Eu sou acho mais que adolescente, Novos tá aprendizados, ligado? exato. É novos É um saco, né? horizontes. Achar que a Tu e Biel tem que falar como eles falavam quando eles tinham, né? E o nosso público amadureceu com a gente. É isso. Então a gente fez um preliminares. O vídeo que eu falo que eu mudei, que eu trouxe realmente um vídeo, falou, gente, ó, aconteceu essas 4 coisas. Tipo, eu fiz um curso, hoje eu sou analista do Corpo Explica, então isso me mudou muito. Eu tô num relacionamento fechado com 2 pessoas, então isso me mudou muito. E tem mais 2 coisas que eu falei que me mudou muito. Isso teve, sei lá, 70 mil views. O preliminares teve 5. Falei, ué, o meu público não quer mais isso. Porque a gente traz um estereótipo. Existem os arquétipos, né? E tem 2 arquétipos que eu me identifico muito, que eu percebi que eu trago e que eu sou. Que é o explorador. Eu não quero saber o que está acontecendo. Assim, eu quero viver a minha vida. Tipo, se você está reclamando de mim, é problema seu. E eu quero ensinar as pessoas que é problema delas. Tipo, não seu. Você vai ver sua vida. E o fora da lei. Porque eu sou fora da lei. No sentido de eu não posso casar com os 2. Mas a minha vida permeia ter um relacionamento e amar 2 pessoas. Vocês acham que em breve será mais tranquilo? Uma união reconhecida? Então, Não, a gente já eu teve eu acho que o contrário. no Brasil. Sim. Eu não vou saber direito em que ano que começou, 2016. mas aí eu sei que ano que parou. A última união reconhecida no Brasil foi em 2016. Se eu não me engano, isso valeu de 2009 até 2016. Eu acho, mas nessa data de 2009 eu tô meio inseguro para falar que é isso mesmo. Mas aí retrocederam e agora no nosso governo atual, no governo Bolsonaro, as certidões de casamento que foram feitas nesse período perderam valor. Puxa vida. Então, assim, isso é perigoso pra caramba.
Porque, por exemplo, vou falar uma questão pessoal nossa. O Gui tem filha. Era essa uma pergunta de uma seguidora. Ela Ente- perguntou, vocês têm filhos Então, ou desejam ter? Olha só. Então, o Gui Comecei cedo, hein, galera? O Gui tem filha, entendeu? E a gente sabe como que a gente... Por exemplo, eu falo no meu canal como você deve ou não cuidar do seu filho para tratar os assuntos de sexualidade. A gente sabe e a gente tá cansado de saber o que agride uma criança, e muitos contatos sexuais, a criança ouvir sexo, a criança pegar os pais transando. Isso é inadmissível, isso não Exato. pode acontecer porque isso acaba com toda a construção da criança. A gente sabe. Só que, por exemplo, se alguém quiser usar isso de má fé, será que isso vai atingir a gente? É muito difícil, né, Gui? Isso foi uma dúvida que você teve? É só, poxa, eu tenho filho, então... Mano. como que eles vão, como é que a sociedade vai me enxergar? Porque eu tive a minha maternidade quando eu me assumi liberal, eu tive a minha maternidade questionada e eu precisei ali com força total, porque quando se trata dos meus direitos, eu pego todos os advogados do planeta para ir lutar contra o meu direito, né, a favor do meu direito. Mas é difícil, assim, você... É triste você ter É que triste convocar você ter que- advogados para um bagulho que é seu direito. É triste, é triste. Então, assim, eu deixei muito claro, você não passa daqui. Isso daqui é um limite, tá? Ninguém toca na minha maternidade, né? Porque eu tenho, assim, provas e mais provas de que eu sou uma mãe super capaz de criar minha filha. E meu relacionamento é problema meu. Sim. Eu não envolvo meus filhos nisso, né? O pessoal, uma vez, uma repórter perguntou assim pra mim, você fala de swing com seus filhos? Eu falo assim, mas você fala com seu marido como é que você... Você fala pros seus filhos como que você transa com seu marido? Você chega e fala assim, viu, filho, olha, a mamãe hoje fez... Não. E por que eu tenho que falar do meu swing com os meus filhos? Ah, mas você é uma pessoa exposta, você fala... Ah, mas espera um pouquinho, estou falando sobre relacionamentos liberais. Nós não estamos aqui fazendo uma troca de casais. Entendeu? Então tem uma coisa, é uma coisa, outra coisa, né? E deve ser muito difícil, né, Gui? Como... Assim, quando eu fui falar, mostrar pro mundo o que eu realmente era, eu fiquei um pouquinho com o pé pra trás, principalmente por estar trabalhando em uma fábrica. Porque o pessoal lá era meio, né? Meio pesadinho trabalhar lá. Só que... os famosos não julgam, mas tem sempre mais. Ah, Depois chão de eu não fábrica é julgo, difícil, né? infelizmente, por Sim, causa da cultura sim. das pessoas que trampam, sabe? Mas a minha sorte é que na época eu já estava assistindo, já acompanhava eles, aí um tempo depois eu conheci de verdade, aí eles me ajudaram nessa questão também de conseguir me mostrar sem ter medo da julgação. E se julgar, julgou, caguei, é a opinião dele, tá ligado? Mas isso de julgamento, isso de você estar exposto, isso de você ser atacado, vai acontecer. Vai. Acho que é muito importante assim, gente, vai acontecer, ponto. Porque assim, tudo bem, eu e a Tui, a gente resolveu arranjar um problema para nossa cabeça e criamos um canal de 1 milhão, entendeu? A gente quis, mas a gente já teve momentos antes do canal bater 1 milhão que a gente falou, a gente continua nessa caminhada dando cara a tapa ou vamos parar por aqui? E foi escolha continuar. Mas mesmo que você não tenha uma rede social gigante, não seja extremamente conhecido e tal, vai acontecer. Sim. E se a gente ceder a esses julgamentos, invariavelmente a gente deixa de viver a nossa vida. Mas assim, em relação à filha dele, isso eu que eu sou ia uma falar. pessoa que eu tenho muito receio. Porque ela gosta muito de mim, ela gosta muito do Biel. E a gente nunca, em hipótese alguma, mostra nós três Como um juntos. relacionamento. Como um trisal. São Não. amigos do papai. Somos São- amigos. Exato, exato. Até porque eu não sei o que a mãe da criança vai pensar. E eu não conversei com a mãe da criança para saber qual que é o limite. Ótimo, exato. Então, quem cuida da criação é ele e a mãe. Como tá com a mãe, então é aquela coisa do, eu sou amiga. Se tiver que contar, vai ter que incluir a mãe, Vai, porque a mãe... claro. Sim, Então, perfeito. Nada mais certo, né? Que foi o que aconteceu comigo e com o Ed, né? A mais velha, inevitavelmente, sabe, não tem como, né? Já tem 18 anos, mas foi conversado. Sentamos na mesa, eu, Ed, ela e a mãe. E tem E um- a mãe disse, olha, filha, vem cá que nós vamos conversar, porque a gente vai dizer. Então, foi maturidade ali de todo mundo envolvido. E foi tem muito uma coisa importante. que é importante, porque é assim, que é uma coisa que a gente sempre fala. O teu relacionamento atual, ele só é saudável também se ele respeita a sua história, saca? E a filha do Gui e a história que ele tem com a Helena, que é a história que ele tem com quem quer que seja, não diz respeito a mim e a Tui. Não diz. Eu tô na vida dele agora.
Mas a vida dele daqui pra trás, é ele que tem que tomar conta. Lógico, eu Vocês vou vão ajudar, apoiar. eu vou apoiar. Mas se ele eu vier super perguntar, entendo. Você não... se acontecer tal coisa, a gente tá aqui pra tudo. Certo. Mas eu não posso tomar essa decisão pela mãe, Certo, por ele. correto. Eles que têm que decidir, né? sabe, né? E é muito louco porque, assim, a gente sabe de relacionamentos que fazem esse tipo de coisa. Que passam por cima desses pequenos espaços. É. Mas, gente, eu sei que você não percebe que você tá passando por cima. Às vezes acontece de você nem se tocar que você esbarrou num espaço que não é Que mais não teu. é teu, exato. Só que aí você tem que ter aquela história da maturidade que a gente já falou, de voltar atrás e falar, opa, peraí. É, exato. Entende? É a vida dele. E é muito louco porque, assim, às vezes as pessoas acham que porque ele entrou num relacionamento com a gente, ele tá vivendo a nossa vida, né? Ah, agora, sabe, ele não tem mais o trampo dele, ele não tem mais as coisas dele, ele vive só o que a gente vive, só faz parte do que tá na nossa vida. E é justamente o contrário. A gente se interessou, a gente gostou da pessoa que ele era antes. Saca? Então, para continuar fazendo sentido pra gente, esse antes também tem que ser respeitado. Perfeito. Bom, a gente vai perguntar para vocês agora sobre o sensualismo A. Eu fiquei curiosa, assim, porque antes eu ouvia falar muito do sensualismo A, e de repente a gente viu só Tu e Biel. E houve essa mudança, então. Houve. Então, realmente, o sensualismo A deixou de ser sensualismo A e se tornou Tu e Biel. É o que eu ia falar. Deixa eu falar essa, porque eu tava para falar quando você falou da mudança e quando você falou da gente ter amadurecido. E assim, eu acho que é muito importante, assim, a gente quando começou o canal, a gente era adolescente. Eu tinha 21, 22, a Twist tinha 19, sabe, 19, 20. Então, a nossa vida de adolescente, baladeiro, de estar interessado até nessa sexualidade mais forte, mais à flor da pele, acabava sendo exprimida no canal de alguma forma. Também, né? Isso deixa de acontecer na nossa vida hoje? Não. Só que a gente percebeu que tem outras prioridades. E eu e a Tui, a gente tem uma coisa, que eu acho que eu posso falar isso por ela, que é o seguinte: a gente cansa de estar sempre no mesmo lugar. E porque a gente é muito próximo da audiência, do pessoal que acompanha, a gente sabe o que passa. Pelo menos assim, a gente tem uma média, uma noção do que está acontecendo com o nosso vocês público. mudam, é como a Tui falou, eles crescem junto com vocês, eles mudam também. Sim, e também a gente sentia vontade, porque assim, muito do que está no canal, quando a gente fala assim, mas por que vocês escolheram falar de sexualidade? Não é porque a gente gosta de cozinhar. Entendeu? Tipo, é um assunto que a gente curte. Claro. É um assunto que gera questões na gente. Né? Que nem, por exemplo, eu tenho muitas questões sexuais por conta do meu abuso sexual quando eu tinha 6 anos de idade. Nossa. E todas essas questões, elas estão sempre sendo jogadas lá no canal. Porque sou eu, entende? Então, assim, quando a gente evolui, a gente começou a evoluir para o campo profissional. Então a gente começou a perceber pessoas que trabalhavam com internet, que ganhavam a sua grana dessa forma. A gente pensou, como é que a gente consegue transmitir isso para as pessoas? A gente começou a perceber que dá para você ser um ser humano melhor. E não um ser humano melhor para o seu relacionamento. Porque é muito fácil você ser melhor para o outro. É muito fácil você criar um universo de maravilhas para o outro, mas você está suprimindo e reprimindo milhões de coisas em você. Então, ser livre também passa por isso, de saber respeitar o teu espaço, de saber respeitar o espaço do outro, de saber enxergar como que essas relações se dão. E a gente começou a perceber que essa história era muito maior do que aquela que a gente abrangia, né? Do que aquela que a gente trazia para o canal. E aí a gente começou a engatinhar, porque também rola aquela questão do medo, do tipo, quem sou eu para falar isso para as pessoas? Né? Tudo bem, eu acho lindo, né? É uma coisa que eu e a Tui a gente traz muito de tipo, se você evoluiu 1% na frente de alguém e você puder falar para alguém que não percebeu isso, se tocar e de repente cuidar da própria vida, legal. Mas quem sou eu para falar disso? Então rolou esse espaço também do será que eu devo? Né? A gente ficava no vai, a gente ficava no meu Deus, tô com medo, vou falar, não vou. Não, vamos. Foi uma decisão dolorida a gente deixar o nome Sensualismo A. Deixar o nome Sensualismo A, ele veio no pior ano da nossa vida. Sim. Foi em 2019
E a gente passou pelo processo as pessoas não entendem o nome, elas linkam sensualismo apenas a sexo. A gente não traz mais isso há muito tempo. Já tinha uns 2 anos que a gente tinha trazido outras coisas. Sensualismo era meu. Era de Tui. Não era do Biel. Apesar de ter o Biel. Mas tinha uma carga emocional para nós dois do que era, de quem era, o que é aquilo. Então a gente juntou o útil ao agradável e falou, vamos trocar, Tui e Biel. E aí é muito louco, porque a gente queria fazer um relançamento do canal com um cenário novo e tal. Só que naquele momento que a gente decidiu mudar, tanta coisa caiu na nossa vida que a gente só voltou, tipo, gente, só mudou o nome. É isso. Sabe? E aí hoje a gente vê os frutos daquela mudança que foi com medo mesmo. Eu comecei o blog quando eu não tinha internet na escola que eu trabalhava. Eu falava, vou escrever, aqui em casa eu posto. Não tinha nada para fazer, vou escrever. Então eu comecei sem saber onde ia dar. Olha só. Comecei com medo. Aí a mudança do canal foi com medo. Então, e eu entrar muito no começar. projeto dela também foi um processo de medo. Porque assim, Biel, eu tenho um blog. Acabei de chegar de uma reunião e a mulher lá falou, por que vocês não criam um canal no YouTube? E nessa época, a gente está falando em 2014. 2014 a gente tinha quem? PC Siqueira, Kéfera, Felipe Neto. E essa galera, eles faziam ou comédia ou aquele conteúdo mais generalista. E aí a gente não tinha esse entendimento do que é um canal. Não deu. Eu vi meus vídeos antigos. Ah, o humor é difícil, Mas a gente não tinha esse entendimento de uma estrutura de um canal no YouTube ser uma pseudo-TV, por exemplo, entendeu? Não tinha, a gente não tinha concebido isso ainda. E aí a Tui virou e falou, vamos. Aí eu, eita, eu vou entrar no teu projeto, que é um bagulho que você cuida com tanto carinho, e foi... E olha só que engraçado. Um dos posts mais vistos, ou se pá, o mais visto, eu não lembro, do canal fui eu que escrevi. Foi um post sobre calcinha masculina. Olha só. Que era uma moda de fazer a calcinha um pouco mais delicada, com renda e tal. A cueca. Isso, cueca. A cueca feminina. É calcinha masculina. A calcinha calcinha mas masculina. é uma cueca com renda. Isso, é uma cueca com renda, uma cueca mais trabalhada, mais delicada, bonita. Não só tipo algodãozão e já era. Tinha E né, e aí isso me deu um pouco mais de segurança de entrar no projeto, porque eu falei, olha só, pelo menos não dei uma fora. Olha só, uma dentro já foi, entendeu? E aí foi indo. E é muito louco, porque assim, quando a gente percebeu que a gente queria falar sobre outros assuntos, não foi só também a questão da vontade, foi eu posso falar de outros assuntos. Porque assim, a parte de sexualidade, isso já era algo que eu e a Tui tínhamos uma desenvoltura natural no nosso ciclo de amigos offline. No nosso ciclo de amigos offline. Então assim, a gente já falava, já éramos pessoas que éramos procurados pelos amigos para falar sobre sexualidade, sobre sua vida íntima, o que estava pegando. A gente só trouxe isso um pouco para a internet, de um outro formato, pesquisando mais assuntos e tal. Mas depois que a gente começou a crescer como pessoa, a gente começou a amadurecer, a gente começou a viver a vida de verdade, não era mais só o oba-oba de um relacionamento liberal, onde a gente só ficava com outras pessoas e era muita bagunça. Sim. A gente começou a querer coisas mais sólidas para nossa vida. E é muito louco, porque conjecturando aqui para explicar isso para você, me trouxe o quanto que isso culmina com a chegada do Gui no nosso relacionamento. Porque assim, a gente veio desse processo de... Eu não diria ficar mais sério, porque a gente continua aproveitando a nossa vida e curtindo igual. A gente só percebe que a galera que acompanha a gente também precisa de mais coisas. E a gente pode ajudar em mais coisas. E os tempos também são outros, né? São. Sim. Ainda bem, né, que tem melhorado. Pelo menos é o que a gente busca, né? Tentar uma evolução. Ah, não, mas essas aberturas a gente não fecha mais, não. Imagina. É isso. Aí a gente tem que perguntar. Não, sei. Já de boas. É que a gente adora falar. Na verdade, tem 10, não, tem 20. Me deixa aqui. Adorei. Que acabei de... Vamos combinar de ser respostas sucintas. Vai. Respostas curtas. Tem dois faladores aqui. Meu,
Gui, isso te assustou, assim? Porque, assim, agora, me sinto super honrada, primeira vez vocês estarem juntos, né, assim, publicamente falando. Te assusta um pouco, assim, você tá entrando nesse mundo de exposição da tua IBL? Olha, no começo do relacionamento assustou pra caramba, por causa que qualquer coisinha que eu fazia é alguém me chamando no WhatsApp. Nossa, você conhece eles? Não, é sei que o você quê." começou bem tradicional, Não, né? não, Você sim. entra com a tua IBL, assim, como trisal, entendeu? Muito legal, assim, muito Sim. super tradicional. Assim, me assustou um pouquinho, mas nada de um bicho de 7 cabeças, não. Tá suave, tá com eles, tá de boa. Ah, que bom. E é legal sentir que vocês curtem, né? Tá juntos aí. Aí tá. Quero um vlog, hein? Quero um vlog. Pode lançar um vlog aí. A gente tem que contar, a gente tem que lançar um vlog contando como que a gente se conheceu, porque é muito... Não, eu ia adorar. Random. Sério, eu tô Fora, falando assim. sério. Eu ia amar acompanhar o dia a dia de vocês. Tipo assim, eu sei que exposição é complicado, até a Tui acabou de falar, né? Poxa, eu tava sentindo falta de ter uma certa... Mas o vlog dá pra você mostrar só, né, Dá. as partes mais sucintas. Dá. Eu ia adorar, assim, ia ser A muito gente, o legal. rolê é muito divertido. O último rolê que a gente fez, uma menina me parou no banheiro pra falar, nossa, como é que ela falou? Você beija muito bem aqueles você dois. arrasa beijando os meninos, né? Aí eu falei assim, eu vou mandar. São meus namorados. Aí ela assim, seu Ó. namorado. Aí Tó- eu namoro tó para os dois. Aí eu brinco, o Gui é meu quase 1 ano. A gente tá quase 9 meses juntos. Eu falo, quase 1 ano que eu namoro os dois. Quer dizer, um deles eu namoro 10, mas é quase 1 ano que tá os 3. Aí a menina assim, genial. Ó, uma seguidora, ela me perguntou assim, até onde eu vou no meio liberal, né? No meio liberal, eu vou até onde todo mundo tá se sentindo confortável. Não só quem tá comigo, eu. Que dica que vocês dão para um trisal? Definir limites. Quais os limites que tem que ser? Tem que definir limites? O primeiro limite Ó, que tem que peraí, ser peraí. seguido... par. Eu ganhei. Foda-se. Perdeu. Depois dessa... Eu, no meio liberal, já fui muito além do que era confortável pra mim. Eu acho que as mulheres, principalmente, precisam se atentar a isso. É um Muito. aviso, porque a gente vai normalizando o que é desconfortável. Não faz muito tempo. Eu, com toda a minha experiência, gente, teve uma troca de casal que eu estava detestando. O cara tava me machucando. E eu não queria azedar o rolê porque tava todo mundo ali. Eu falei, não vou azedar. Exato. Aí deixa eu me calar aqui. A gente não quer Fiquei ficar uma semana careta. chorando depois. E era isso que eu ia falar. A primeira coisa é sinceridade. É, Só que a gente trabalha a sinceridade só para com o outro. certo. Então, a sinceridade para consigo Primeiro, e para com o outro. Então, assim, Exato. a primeira coisa para um trisal funcionar é sinceridade. sinceridade. Tanto que a gente tem uma regra entre nós três de ser 100% transparente. Certo. Então, a gente não deixa. Ah, mas é coisa que incomoda. Eu tava falando com a minha terapeuta esses tempos, e eu vou trazer isso aqui porque eu achei genial o que ela falou. Ela falou, é meio complicada essa regra de ser verdadeiro com tudo, porque às vezes a gente precisa do nosso espaço. Aí eu falei pra ela assim, mas por que o meu espaço não pode ser dentro da verdade? Boa. Por que o meu espaço não pode ser deixando o outro confortável com o que tá acontecendo comigo? Perfeito. Tipo assim, tem coisas que pegam que eles sabem que às vezes eu chego pra eles, eu vou falar X, mas aí eu falo com medo, eu falo com receio, mas eu falo. A gente tenta manter esse espaço. Se não se torna sufocante, né? Porque aí, se eu tô sendo sincero, se pegar alguma coisa, eles vão saber. E se eles me conhecem e querem estar comigo, eles vão entender o que eles precisam fazer ou não para poder isso continuar funcionando. Então, acho que a primeira dica que a gente pode ter é isso, porque é muito sobre o que vocês estavam falando. A gente pensou de jeito diferente, mas pensou a mesma coisa, Tui. É muita sinceridade. A sinceridade não dói no outro. Dói na gente. É. A sinceridade é muito fácil eu falar pro outro algo sincero que não me dói. Só que eu falar com alguém, sabendo que vai desagradar a pessoa, que eu não vou ser mais a Deus, meu Deus, é muito dolorido pra gente. É por isso que o pessoal não é sincero. Não é pelo outro, é por causa da Porque gente. é difícil, né, você aceitar que a pessoa já não vai te enxergar com aqueles olhos. Mas E é que importante. bom que ela não enxerga. Que bom. Assim, num trisal não tem espaço pra mentira. Não tem espaço pra eu sou assim, mas
Ó, você me enxerga desse jeito, tá tudo bem. E ó, posso te falar, não deveria ser isso só para um trisal, não, viu? Acho que todo relacionamento no planeta deveria ser assim. Seja ele conjugal, seja ele afetivo, seja ele sexual. Eu acho que a verdade ela tem que prevalecer. E agora, para a gente finalizar, a dica de como encontrar o casal para eu me tornar um trisal, ou como eu, casal, posso encontrar uma pessoa para ser um trisal. Porque assim, Vai, começa. de verdade, o que mais... Ah, eu queria tanto um trisal. Gente, como é que eu explico pra eles, assim, que não... Entendeu? Como que eu falo? Você compra no eBay, Faz que nem entendeu? a gente. Faz Mercado que nem a Livre tá aí. gente. Suruba. Porque geralmente que nem... Funciona. Nós somos fundadores da Volupta Society. A gente tem uma sociedade secreta. A gente tem o Secret Book, que é uma rede social. Mas pra liberais, né? E assim, geralmente a galera que tá procurando ali swing e tal, né? Como que a galera se encontra aí? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ser é sincero. É a mesma regra. Porque se você é sincero com o seu amigo e fala assim, poxa, eu queria um trisal. Esse amigo vai conhecer alguém que vai chegar em você. A rádio patrulha, a rádio corredor. Os amigos, eles sempre vão contar. Então, seja sincero de que você quer pro seu meio social. Ah, mas eu tenho medo. Então, pera, você vai ter um trisal e você não vai contar pra ninguém, vai ser Você secreto. quer ter um trisal às escondidas? Então, você não Defina conta. melhor isso aí, parça. Então- porque aí então é você- meio difícil, Cuida né? dos seus BO antes, né? É, na Se- fila do pão vai ser meio difícil. Se você quer segredo, você não tem um trisal, porque isso é injusto. Né? Então, conta pros seus amigos se você tinha vontade de ter um trisal. É a melhor dica. A gente, no caso, a gente começou a sair através de uma suruba. A gente, 5, 6 pessoas, todo Grudou mundo, lá embaixo, né? Sabe como é que é. todo mundo se pegando. E aí, depois, a gente criou uma amizade. Porque as pessoas acham que trisal é aquela coisa do chegar e falar: oi, vamos ter um trisal? Vamos, beleza. E nem namoro é assim. As pessoas que são no oi, vamos ter um namoro, elas... E a gente conhece É. muito trisal que começou assim, e é bacana assistir ele se desfazendo, porque como não houve Construção. nem construção, nada, então assim, é um bagulho que vai durar uma noite, não tem jeito. E às vezes essa noite dura uma semana, 15 dias, um mês, quanto tempo eles continuarem conseguindo aguentar se martirizar nessa relação, Porque entendeu? assim, um trisal, por incrível que pareça, não dá pra você chegar e falar que era um trisal, porque você não sabe o que é um trisal. Se a pessoa não sabe o que é um trisal, ela tá querendo algo da imaginação delas. Boa. Então, você precisa querer uma relação saudável, ponto. Primeira regra que eu e o Ed, a gente chegou a falar sobre isso, né, amor? E a gente chegou a dizer assim, olha, o que a gente poderia fazer com relação a isso? Vamos listar o que realmente é ser um trisal. Vamos aplicar na nossa vida real. Será que a nossa vida hoje comportaria isso? Nossa, primeira vez eu até brinquei com eles antes aqui. Eu falei, gente, se eu tô discutindo com o Ed, chega uma pessoa e fala assim, não, o Ed tem razão. Você baixa a sua bola. Nossa, Isso acontece eu não bastante durmo, entre eu a ia gente. ficar a hein? noite toda assim, ó, num canto. Inclusive, sempre eu que sou errado nessa parte aí, hein? Ó, é sempre os dois se defendendo. Eu quero que me defenda também, pelo menos uma Olha, vez, hein? Ih, ferrou. Voltamos pro tem, voltamos Não, ó, pro... Só uma vez, isso- pelo menos, hein? Isso do estar aberto e de conversar É porque também vai- é muito necessário. Gui, eu acho que eles já discutiram mais e já se acertaram mais, entendeu? Eu acho que eles já têm pontos mais bem resolvidos, É né? que a gente discute com ele sem ele estar presente. Eu sempre digo, Biel, que legal. você tá errado nessa parada. É muito legal porque tem relações separadas mesmo. Então, o que eu quero falar que o Biel tá errado, eu não vou falar na frente dele, porque aí ele vai atacar também. Ah, entendi, vai virar... Então, eu tento ter as conversas sérias, mas fechadas. E outra dica para as pessoas que querem achar, É. além da sinceridade, é saber que você precisa construir a relação no sentido de individualidade. Boa. Não, se você só construir o trisal, você não tem uma relação. O trisal são 3 pessoas ali convivendo, mas vai ter a convivência de 2 o tempo todo, mesmo que seja um trisal em V. Entendi. Então você precisa construir como que é essa relação. Tipo, se Entender forem que eles ver, vão... como que os que não estão ligados afetivamente vão conversar sobre aquela pessoa? Precisa ver isso. Porque se não tiver isso, fudeu. E também tem aquela questão do respeitar a individualidade. Porque, por exemplo, sei lá, eu e o Gui estamos conversando alguma coisa, ainda assim tem a individualidade da Tui, da gente não querer passar por cima dela, entendeu? Certo. E os projetos? O que vem de bom por aí? Contem pra nós. Que a gente sabe que tudo que vem de vocês é maravilhoso, então... Ó, Tô- a gente
a gente tá com o curso de relacionamento aberto e liberal. Show. Então são duas coisas ali que a gente vai atacar para quem quer. Não vai entrar poliamor ainda, porque é muito complexo. Então, relacionamento aberto e liberal, a gente vai ter um curso. A gente tem as festas. Show. E... Que agora a gente tá criando coragem de voltar, né? Porque o Covid tá dando uma Sim. segurada, então a gente consegue voltar. E a gente tem os workshops que vão ser lançados esse mês, que aí une duas coisas. Une a gente falando de relacionamento aberto e liberal e une as pessoas se conhecerem. Então, para quem tá afim de conhecer pessoas, tanto casais quanto singles, quanto aprender sobre isso, vai estar já no ambiente. E aí até a gente criou um Telegram. Depois eu peço para você colocar na descrição. Show. Que é Tuibiel Liberal e Afins. Se procurar a lista de transmissão, tem lá, é t.me/tbliberal. Aí as pessoas conseguem ver tudo que tem da gente em relação a relacionamentos não monogâmicos, ao liberal, a festas liberais, tá tudo ali. E nesse Tudo período de certinho. pandemia, a gente aproveitou que estava isoladinho e deu uma caminhada com o livro. Então, logo tem o e-book de autoestima da Tui que que tá delícia. saindo. Vai sair e-book de relação liberal nosso, e-book de ciúmes. Então, assim, o primeiro que vai sair é de autoestima, né? Que é Sim. o que já tá mais pronto. Então, agora para março, final de março, até aí já vai ter sido Aí, lançado. ó, já manda pra Secret Press já. A gente, assim, né? Eu precisava lançar meu livro, as editoras tudo... Ai, mas esse livro, esse conteúdo. Eu falei, deixa que eu vou lançar minha própria editora e eu mesma lanço meu livro. Obrigada. É assim, é nessa pegada. Redes sociais, canal. Tuibiel. Tuibiel. Instagram, @tuiputaça, @bielvaz _oficial. Olha, @gui Gui pontos, pontos, underline. é que eu mudei há pouco tempo, eu não sei. A gente sabe, Gui Pontes, underline. underline. Foi muito Mas tem tempo. também o do Trizal, que é o Big Big É o Tui. Big Tui. Big Tui. Não, e eu achei esse nome fantástico, né? Eu já comecei por ele, porque, meu, Big Tui foi sensacional. Genial, né? Eu falo Foi que genial. eles me deixam uma pessoa maior e melhor. Não, sensacional. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. A Cara, gente que eu agradece. fiquei lisonjeada, emocionada. Vocês me ensinaram muito, vocês não fazem ideia. Que bom. E o Ed sabe do que eu tô falando. Teve pontos que vocês falaram que ele sabe onde pega em mim, me fez refletir, sabe? Então foi um crescimento muito positivo. Eu espero que a gente tenha oportunidade. Eu agradeço demais também vocês derem a oportunidade, né, de estar vindo aqui, porque eu tô começando, eu e o Ed, né, no nosso podcast. Então a gente sabe que todo começo é difícil, mas, meu, foi a gente tá sensacional. contigo. Quando quiser de novo, é só tanto chamar. que a gente trouxe a primeira vez que a gente tá em público Não, eu é nem- com vocês. Eu nem tenho palavras para agradecer. E eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer todos os nossos parceiros, né? A galera da Volupta, os seguidores do Insta, canal do YouTube. Quero agradecer ao Fábio da Spice, que também está sempre junto. Agora, dia 19 vai ter palestra, dia 26 de março vai ter festa da Voluptas. E a gente vai se falando. Quero agradecer também a galera do podcast no Bar, que super ajuda a gente aqui, né, na parte de produção. E o Tchê Café também, que abre as portas, que, aliás, é um bar sensacional. Sensacional, gente. Vamos marcar uma festa aqui? Vamos. Bora. Bora. Vamos Bora. fazer aí um encontro Tui Biel e Gui, né, Big Tui. Big Tui. E vamos fazer um encontro da Voluptas também, que eu vou adorar. Maravilha. Gratidão e Segue assistam lá. mais e mais vezes esse podcast, que tem muita lição aí no meio do caminho, que talvez você não tenha pego só de passar. E se tiver precisando de mais dicas de sexualidade, relacionamento, autoestima e vida liberal, tem o nosso canal lá. Acompanha, são o que? Mais de 600 vídeos, tem conteúdo pra caramba. Não, eu fiquei chocada. Mais de 100 milhões de visualizações. Sim, Esses 100 milhões. mas... Caramba, eu não acreditei. Eu falei, gente, peraí, deixa eu ver. Porque eu tava lá com 3 milhões de visualizações, né? E eu toda feliz. Aí eu fui olhar a Tui Biel e falei, caralho, 100 milhões de visualizações. Parabéns. Assusta a gente até hoje Obrigada. quando vê esses Imagino. números. Número é loucura, né? Conquista, parabéns. Vocês são demais. Obrigada. Beijos, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. E é isso. Beijo, beijo. Vai comentando aqui que logo, logo a gente tá de volta. Beijos. Nos liga até a próxima.